Ah, agora sim, estamos ao vivo. Beleza. É, Vamos lá. Pessoas, boas-vindas. Está começando a nossa última alerta do ano, nosso último curso, nosso último catálogo aí, programação do ano, mês de novembro. E como já é uma tradição aqui na Livre Literatura, em novembro a gente estuda, lê literatura de pensadoras, Sua câmera pensadores, está bloqueada? negros e negras, né? Então, eu e a professora Winnie, a gente vai oferecer esse curso sobre literatura negra que começa na segunda-feira que vem, e não teria melhor pessoa para convidar para fazer essa aula aberta que a Carol. Carol, bem-vinda. Nossa, estou há tempos tentando te chamar, ver uma data, já fui sua aluna, acompanho seus projetos, já comecei a ler a sua tese, porque a tese já está por aí, né? Que ela bem me mandou, um privilégio. Amiga, bem-vinda e a gente está muito feliz de te receber. Gente, nossa, que privilégio é esse meu, né? Que prazer, assim, nossa, eu não sei nem o que dizer. Eu que queria há muito tempo fazer alguma coisa com vocês e que bom que finalmente deu certo. Eu também já fui sua aluna, então é tão bom poder estar com quem a gente admira, né? Que bom, estou muito, muito feliz. Acho que vai dar bem bom essa aula aberta. E aí, pessoal do YouTube que está acompanhando a gente, aproveitem a aula aberta para fazer perguntas para a Isso que eu ia Carol, falar. Por né? favor, me interrompam, façam perguntas, aproveita. A gente está aqui de olho no chat. E Winnie, amiga, deu certo aí, mulher? Não estamos te vendo, viu? Ei, gente, boa noite. Eu tô sem câmera hoje, tô com algum problema aqui, tô tentando desbloquear, mas não tô conseguindo, tá? Mas é um prazer ter vocês. Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para falar sobre a Toni, principalmente, que é acho que é a minha autora favorita. É um tema Boazinha. é um tema que eu queria muito que a gente pudesse fazer ela, porque é uma autora, assim, que eu já acho que eu já li até a lista de compra que ela escreveu, Isso até o mesmo. tweet dela, né? Até os Isso. tweets dela eu já li, então eu agradeço demais e acho que vai ser uma aula muito boa. Desculpem aí que eu tô sem câmera mesmo hoje. Enquanto isso, eu vou tentando resolver aí, e também vou ficar dando uma olhada no chat lá, viu, amiga? E é isso, Winnie, muito agradeço a todos vocês que tenham participado, e agradeço demais, Carol, pelo seu tempo. Aí Winnie, eu de te agradeço. Eu queria muito poder fazer coisa contigo também. Te admiro demais. Então, nossa, é realmente um privilégio poder estar aqui. Maravilhoso, vamos fazer coisas. Isso já foi um convite aberto e é isso. Aqui para mim é só convidar. Você convida que eu vou. Débora foi do mesmo jeito. Quer fazer coisa? Fala, vamos fazer coisa. Fechou, mulher. A gente vai fazer Pois é. então. Não estou Fechou, podendo fazer muita Tony. coisa não, porque agora eu estou efetiva na faculdade, né? Mas vou Eu, e vo- inventando, eu e inventando você, coisas. eu, você e Tony, então. É Tá isso. joia. Vamos lá. Começo, Débora? Por favor, por favor. Ah, desculpa. Eu achei que você ia falar um tipo, oi, gente, vamos começar. Você já fez isso e eu perdi essa parte? Tem uma leve introduzida. Na verdade, a gente pode dizer porque o tema da aula de hoje é a Toni Morrison, né? Pode ter, vamos fazer isso? Porque no curso, cada aula a gente vai ler uma autora diferente, então a gente vai ler a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Chimamanda Adichie, e vamos terminar com a Toni Morrison. E assim, né, para a gente que é da letras, da literatura, dos estudos de cultura, a Toni Morrison é gigantesca, né? Uhum. E a gente carece, acho que, de ler outras coisas sobre ela e dela, para além da literatura, né? Então eu gostei muito quando a Carol propôs de ler teoria, né? Uhum. Como que ela racionalizou e refletiu sobre algumas coisas que vão aparecer no romance e em formato de literatura, de narrativa, né? É isso. Bom, a Winnie já falou e eu também já meio que dei a deixa que a Toni Morrison é minha autora predileta da vida. Meu livro predileto da vida é O Olho Mais Azul. E geralmente eu falo sobre O Olho Mais Azul, então também foi muito importante poder falar de outras coisas. Semana O retrasada, eu meu acho. favorito é Sula. Tudo que também tá ali no, mas O Olho Mais Azul me pegou de um jeito impressionante. Então, mês passado eu já estava falando do Olho Mais Azul, semestre que vem
a gente vai ter uma edição do Pentagrama Literário que vai ser só sobre Toni Morrison, e aí a gente vai ler 4 obras dela. Então é interessante, de verdade, poder olhar para ela a partir de outro ponto de vista, porque se deixar, eu só quero falar de Olho Mais Azul. Então, que bom que surgiu essa possibilidade. Bom, eu acho que eu falei, eu não tenho problema de ser interrompida, por favor, inclusive, porque é uma conversa, né? E é uma aula aberta de verdade, então me interrompam quando você quiser. Eu só queria fazer umas propostas, assim, na verdade. É mais uma conversa mesmo do que uma grande aula, até porque as meninas vão ter esse curso lindo e vai ter uma aula só sobre Toni Morrison. E eu acho que talvez a proposta hoje seja justamente essa, dar umas ideias, assim, do que ela pensa e como que isso vai reverberar na literatura, como que ela trabalha com isso na literatura. Eu trouxe 2 livros que eu acho que são importantes para a gente pensar a Toni quanto pensadora, quanto observadora do seu tempo, narradora do seu tempo e também do nosso, né? Impressionante como a obra dela também é uma obra muito atemporal. Por mais que pareça que ela está escrevendo sobre negros nos Estados Unidos, lá na década de 1940, por exemplo, se a gente for pensar Olho Mais Azul, mas ela está falando de Brasil hoje, né? Então é muito interessante pensar como é que ela consegue articular certos conceitos e transformar esses conceitos em literatura, em obra de arte, né? E aí os livros que eu trouxe foram A Origem dos Outros, que é esse livro a obra dela está quase toda publicada pela Companhia das Letras, né? Então, Origem dos Outros, que é da Companhia das Letras, que é um livro bem pequeno, que ela vai trazer 6 ensaios, né? Que chamam 6 ensaios sobre literatura e racismo. São autoexplicativos, eu diria. E em vários momentos aqui dos ensaios, ela vai falar sobre obras, né? Vai falar, então, eu estava pensando isso e aí eu resolvi escrever Paraíso. Só que aí no Paraíso eu escrevi isso dessa maneira. Então é interessante a gente pensar nisso. E a outra obra que eu trouxe é o meu xodózinho, que chama O Livro Negro. É um livro que a Toni Morrison editou. Essa edição é uma edição super linda, porque é uma edição comemorativa de 25 anos. E esse livro é um compêndio, vamos dizer assim. É um conjunto de textos, obras, propaganda de jornal, recorte de jornal, propaganda, foto, obra de arte, texto escrito pela tia dela, texto que ela escreveu, né, que vai traçar, como ela disse, um panorama, tentar traçar um panorama do que é a experiência de ser negro nos Estados Unidos. E por isso que eu estou dizendo, ele é muito atual, né? Porque por mais que tenham fotos aqui que claramente vão remeter a um contexto norte-americano, vamos dizer, o objetivo, a estrutura, sobre o que fala, é de verdade tentar explicar para a gente o que significa ser uma pessoa negra nesse mundo e quais são as consequências também de você ser lido, ser taxado como uma pessoa negra. É nesse texto, inclusive, né, nesse livro, que ela apresenta o recorte de jornal que tem a entrevista com uma escravizada negra que deu origem depois ao Amada, né? Quando ela se depara com esse recorte de jornal, ela fica chocada e aí ela vai ficar praticamente obcecada por essa história e aí vai escrever Amada. Bom, então eu queria falar mais ou menos sobre essas questões, se for possível, assim. Acho que a primeira coisa, então, que a gente precisa pensar quando fala em Toni Morrison como uma pensadora, uma observadora, uma narradora do nosso tempo e do seu tempo, né, e de si, e de pensar o que é ser negro no mundo, enfim, como eu disse, acho que pensar os conceitos que ela, de uma certa maneira, persegue, como ela diz, e que fazem com que, então, ela escreva sobre essas ideias, sobre esses conceitos e sobre esses eventos.
É fácil, na verdade, a gente ler algumas coisas. As obras são muito complexas, são muito densas, são muito dramáticas, a gente sabe muito bem disso. Só que, por outro lado, é muito tranquilo você ler Toni Morrison, porque os textos que a gente tem traduzidos de literatura sempre tem ou um prefácio ou um pós-fácio escrito pela autora, nos quais ela já dá, né, de uma certa forma, pistas do que incentivou ela a escrever essa obra, por que ela escreveu isso. Então, acho que isso já é um caminho, assim, para a gente ir se apoderando e se arrogando do texto da Toni. Por outro lado, quando a gente lê tanto A Origem dos Outros, quanto o outro livro dela teórico, que também foi publicado pela Companhia das Letras, né, e traduzido, que é A Fonte da Autoestima, que é um pouquinho maior, a gente vai conseguir entender, então, quais são, como eu disse, quais são os conceitos que estão por trás dessa, digamos, perseguição por essa, né, panorama, por essa explicação, por essa discussão, por essa reflexão, como que você queira chamar, do que é ser uma pessoa negra nesse mundo. Eu queria ler uma parte, aliás, eu vou pedir licença porque eu vou ler várias partes, né? Eu acho que a gente está aqui para escutar a Toni pela Toni, assim, mais ou menos, né? Gostaria que fosse ela, mas vocês entenderam. Queria começar lendo A Origem dos Outros, no primeiro ensaio. Como eu falei, são 6 ensaios, né? Que ela vai falar sobre literatura e racismo. Esse primeiro ensaio chama Romantizando a Escravidão. E aí ela vai explicar, por exemplo, como a escravidão é romantizada em alguns momentos, como ela foi romantizada, as relações mesmas entre a escravidão, né, entre as pessoas que estavam lá, né, no período escravocrata, como essas relações mesmas foram romantizadas, até para ser justificadas. Mas ela vai começar contando para a gente algo que aconteceu na sua própria família. Isso é muito interessante, porque nesse livro também ela vai trazendo muitas anedotas, muitos eventos que aconteceram na vida dela e que fizeram ela começar ainda mais a se interessar por essas questões. E aí, se você está com o livro, eu estou na página 21, porque está no começo mesmo, a primeira coisa quase do livro. Se você não está, você depois vê isso daí em outro momento, e aí você já vai saber que está na página 21. Aí ela fala assim: nós ainda brincávamos no chão, minha irmã e eu, de modo que deve ter sido em 1932 ou 1933, que soubemos da sua vinda, Millicent McTeer, nossa bisavó. Uma lenda muitas vezes citada, ela havia planejado visitar todas as casas de parentes do bairro. Morava no Michigan, onde era uma parteira requisitada. Sua visita ao raio era esperada havia muito, pois era considerada a sábia, inquestionável e majestosa chefe da nossa família. A majestade ficou patente quando algo que eu jamais havia presenciado antes aconteceu assim que ela adentrou um recinto. Sem serem solicitados, todos os homens ficaram de pé. Finalmente, após uma bateria de visitas a outros parentes, ela surgiu em nossa casa de estar, alta, com as costas eretas, apoiada numa bengala da qual claramente não precisava, e cumprimentou a minha mãe. Então olhou para minha irmã e para mim, que brincávamos ou estávamos simplesmente sentadas no chão, franziu o senho, apontou a bengala para nós e falou: essas crianças foram adulteradas. Minha mãe protestou com ênfase, mas o estrago estava feito. Minha bisavó tinha pele negra bem escura e minha mãe sabia exatamente o que ela queria dizer. Nós, suas filhas e, portanto, nossos parentes diretos, éramos maculadas, não éramos puras. E aí ela vai começar, a partir dessa, né, dessa narração, desse episódio, ela vai começar a contar para a gente, vai começar a dizer para a gente o que ela entende por esse processo de pureza de pessoas e como que essa ideia de que algumas pessoas são puras e outras não, fizeram, como essas ideias, né, fizeram com que a escravidão fosse justificada e, de uma certa maneira, o racismo, então, passa também a ser
justificado. Dá para entender por que ele acontece e dá para entender principalmente por que a escravidão acontece, porque esses corpos, além de serem de pessoas que não são puras nesse sentido, né, do humano, né, não são humanas, eles de verdade precisam passar por certas experiências, porque ao fazer isso, nós estamos dando o que esses corpos pedem, ou o que esses corpos foram feitos para fazer. É muito interessante, então, como ela vai falar de como a medicina, o discurso da religião, o discurso da biologia, aos poucos foram contribuindo e formando toda essa ideia de pureza, mas especificamente de pureza aliada a uma ideia de humanidade, né? Quando a colonização, então, inventa essa categoria humano, e aí justifica seus atos a partir de vários pontos de vista que não são simplesmente o ponto de vista do colonizador, mas vai ser também, como eu disse, o ponto de vista de discursos que são legitimados, como se a gente for pensar, então, a medicina, a biologia, a religião, o próprio Estado. E é muito interessante também ela trazer essa ideia a partir de uma experiência que ela viveu, né? E contando, de fato, de alguém que foi maculada, né? De alguém que não é pura. Então, ela vai trazer também para a gente essa discussão acerca de uma ideia de miscigenação, né? E que sabemos muito bem aqui no Brasil como essa ideia de democracia racial, essa ideia de miscigenação, essa ideia de várias raças, contribuiu também para uma falsa ideia de democracia e para uma falsa ideia de que não existe racismo no Brasil. Então, ela vai discutir isso a partir, como eu disse, do seu primeiro ponto de vista. Mas ela também vai fazer uma outra discussão só nesse primeiro capítulo, assim, Toni Morrison é Toni Morrison, né? A gente já sabe que, assim, uma frase você já aluga um triplex na nossa cabeça. Ela vai fazer uma discussão, então, a partir dessa ideia de pureza. Aí vai falar, então, dessa invenção da categoria humano, digamos assim, e aí ela vai fazer uma discussão sobre raça, para aí chegar na ideia do racismo. Então, mas ela vai dizer, não é possível, por outro lado, a gente simplesmente abrir mão. Não foi possível, vamos pensar assim, para a escravização e para o capitalismo, né? Porque não dá para separar essas duas coisas, assim como também não dá para separar a misoginia, né? Angela Davis já nos falava sobre isso também, inclusive muito também influenciada por Toni Morrison, né? Sabemos que a Toni Morrison influenciou bastante a Angela Davis no pensamento. Então não dá para a gente separar todas essas coisas, mas ela vai falar. Mas também é impressionante entender como que esse corpo, que é um corpo, então, de uma certa forma, abjeto, rejeitado, não desejado, que muitas vezes causa nojo, causa asco, ou outras vezes pode causar desejo, mas simplesmente num ponto de vista muito específico, ou então ele vai ser o corpo do medo, da ameaça, como esse corpo também precisa ser útil para esse movimento todo. Né? Então, por mais que eu quisesse, de uma certa forma, em algum momento, eliminar essas existências, por outro lado, eu preciso desses corpos para, como ela vai dizer na página 26, os negros vão ser úteis não tanto quanto gado, mas também não vão ser reconhecidamente humanos. Porém, é justamente por conta deles que vai ter aquilo que a gente vai chamar de compra e venda. Eles vão ser comprados, vão ser vendidos. Se eles fossem tão inúteis assim, por que eles iam continuar sendo comprados? O exercício forçado, vão dizer, é muito benéfico para o negro. Ele vai ajudar na lavoura, na cana, no algodão, no trabalho que, se não fosse por essa mão de obra, não seria transformado, não seria realizado. E esses produtos, então, tabaco, né, tecido, arroz, enfim, iam ser perdidos para o mundo. Então, vamos pensar que, de uma certa maneira, o argumento que se dá é: tanto o negro pode trabalhar, olha só, e vai ser bom para ele, porque esse corpo ele está forjado para o trabalho, é para isso que esse corpo serve.
Esse corpo não é um corpo que pensa, é um corpo que trabalha, e a gente está fazendo esse ato praticamente benevolente de possibilitar que esse corpo faça o que ele precisa fazer, o que ele foi forjado para fazer. Tanto o senhor, então, vai ser aí beneficiado do produto desse corpo como produto e do produto desse corpo. Então, ela vai explicar para a gente essa engrenagem muito complexa, mas também muito cruel, né, que vai dizer, então, como que, por mais que não sejam considerados humanos, esses corpos eram importantes para a manutenção da escravidão, e aí, como a gente vai, né, chegar nessa ideia de capitalismo e nessas ideias todas coloniais que ainda vivemos nesse mundo, né? Então, isso é interessante, ela partir dessa ideia de olha o que aconteceu comigo e com a minha irmã quando a nossa bisavó chegou aqui. E aí ela vai discutir isso em relação ao macro, né? A toda essa explicação, justificativa, sei lá como é que a gente vai chamar isso, mas trazendo esse panorama histórico e muito conceitual dessa ideia de escravização. A gente vai ver que é isso que a Toni acaba fazendo em quase toda a sua obra. E isso, por isso que eu disse que é muito complexo, mas também, por um lado, é tranquilo, se a gente pega o jeito, vamos dizer assim, de ler o que ela faz. Ela sempre passa por uma experiência micro, pessoal, ou de uma amiga, enfim, mas algo que ela viveu, e disso daí ela vai fazer considerações sobre o macro, sobre a sociedade. E ela vai mostrar, então, para a gente como essas coisas de fato estão inteiramente ligadas, como não é possível separar a experiência de ser uma menina preta lá nos Estados Unidos na década de 1940 de o que acontece ainda hoje no Rio de Janeiro, na semana passada, por exemplo, né? É sobre isso também que a gente está falando aqui, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, circulou, eu até postei mas eu postei nos stories, circulou no Instagram uma comparação, né? Tinham duas imagens, uma imagem era um desenho de um navio negreiro, e a outra imagem era aquela foto dos corpos enfileirados na praça. E a estrutura é a mesma. Parece que você dava para colocar um sobreposto do outro, que ia ser a mesma imagem. Então, eu acho que aqui que a gente está discutindo aqui, quando a gente vai discutir a obra da Toni Morrison, e não só, né? Porque, como a Débora falou, elas vão falar de muitas pensadoras negras que vão pensar o mundo, cada uma no seu lugar, cada uma do seu jeito, mas de uma certa forma vão pensar o mundo conosco, né? A gente está falando do Rio de Janeiro semana passada, a gente está falando do que acontece todo dia nesse país, a gente está falando do que ainda acontece nos Estados Unidos, a gente está falando na guerra eterna no Sudão do Sul. Acho que né, como que elas, né, mas hoje especificamente a Toni, como que ela consegue, então, mostrar para a gente de uma forma muito poética, mas muito cruel também, né, o texto dela é duro, é cruel de ler, como que ela consegue mostrar para a gente que o que acontece conosco é parte dessa estrutura e vice-versa. Como essa estrutura permite que Rio de Janeiro, semana passada, ainda continue acontecendo, né? Como que isso de verdade é uma retomada, uma metáfora de um navio negreiro. Fala, Winnie. Não, é só porque você me lembrou de uma coisa, que eu estou Por favor. escrevendo um episódio sobre o Amarildo, né? O desaparecimento. E assim, eu sempre acredito muito em sincronicidade, as coisas acontecem, né? E aí, pensando as lógicas são as mesmas, né? Sim. Dos corpos que podem ser assassinados, dos corpos que são vilanizados, dessa coisa, e eu acabei tendo que reescrever uma parte do episódio justamente para incluir a chacina que aconteceu, e as outras chacinas, né? E nos Estados Unidos também houve, né? A chacina de Ática na prisão, então é a mesma lógica de quais corpos que não têm valor e que podem ser assassinados, chacinados pelo Estado, inclusive, que a gente tem que lembrar que a polícia é um ente estatal, né? Então a polícia demonstra qual é a visão do Estado para determinada população. Então não adianta falar que é ponto de vista de determinados policiais. Os policiais são treinados pelo Estado, e eles vão agir e refletir de acordo com o formato que o Estado
coloca que é racista institucionalmente, etc., né? Mas eu acho que é uma coisa que me pegou muito essa semana, esse assunto, assim. É o famoso que semana difícil para ser preto, né? Aqui, aqui no Brasil. Mundo. No Eu acho mundo, que né? nos pegou demais, assim, foi muito... Eu estava sentindo um incômodo, assim, óbvio, por tudo, mas quando eu vi essas duas imagens juntas, eu falei, era isso que eu estava, sabe, era isso que estava me incomodando. Alguém conseguiu colocar em imagem o que estava... É essa comparação, né? A gente está falando de corpos que são mercadoria, a gente está falando de corpos que são descartáveis, e como você disse, eu acho que é muito importante ressaltar que ou é o Estado ou é o rei, enfim, mas é o governo, né, aquilo que manda, vamos dizer assim, né, o representante que vai fazer essa diferenciação, né, que aí o Mbembe vai chamar de necropolítica, né, então vai dizer quem é que pode viver e quem é que deve morrer, inclusive para que aqueles outros continuem vivendo, primeiro. E a outra coisa que é muito, muito louca dessa história toda é que esse Estado, de uma certa forma, nesse caso específico, também mandou alguns dos seus para morrer. Porque o E cara a que cor da estava pele 40... desses alguns dos seus também, né? Porque a cor é Exatamente. sempre a mesma, é É isso, né? sempre mesmo. Então, assim, se esse tem 40 dias de corporação, você me desculpa, mas ele não tem condição de estar numa operação dessas. Esse foi para morrer, né? Sob uma ideia de heroísmo e não sei o quê, mas não é isso, a gente sabe muito bem que não é. Então, como é que a gente está, ao fim e ao cabo, né, Winnie, discutindo ainda, que eu acho que é o que elas vão falar, e com certeza é o que a Tony vai falar, quem é gente, quem não é. É disso que a gente está falando aqui. A gente está mostrando que tem um grupo que continua não sendo gente, e essas não gentes precisam ser eliminadas para que as gentes possam continuar vivendo. Isso é muito cruel. Então, realmente, que dias horríveis para ser preto nesse mundo. Assim. Que horror. E foi o enfileiramento, me lembrou o enfileiramento dos corpos do Carandiru. Eu sei lá, eu estava assistindo o Fantástico, porque você fica num surto, né? Durante a semana eu não estou conseguindo acompanhar, graças a Deus também, né? Evito usar a rede social até para não dar mau exemplo para os alunos, né? Mas aí, assistindo o Fantástico, eu estava, assim, falando com mãe na cozinha, chorando, porque, assim, é isso, é o peso de 500 anos em cima das costas da gente, e a gente ainda ter que ficar discutindo quem é que tem direito de viver ou morrer, e aí vem uma mãe falar que é a culpa da mãe, que não soube criar, e assim, uma falta completa de empatia com corpos que não são os corpos que a gente considera importantes, né, porque uma das coisas que me chamou a atenção, que a Tony aborda muito, o Olho Azul principalmente, é os impactos psicológicos que isso tem. Falar disso agora. No Olho Azul, ela trata de uma criança de 12 anos que tem um impacto psicológico absoluto, então ela entra muito nas personagens, e a gente esquece, né, que a gente não está falando só de a pessoa que morreu e a família do que morreu, mas as crianças que viram os corpos sendo arrastados de dentro da mata, que essas crianças pretas vão ter na vida delas, né? Eu vi uma pesquisa da Deusa Cientista, ela mostrou hoje, está todo mundo falando sobre esse assunto, que nos últimos 5 anos a taxa de suicídios entre pessoas negras aumentou 12%, enquanto se estabilizou. Então, assim, qual é o trauma coletivo que a gente vai levar? Né, nisso, porque é isso, somos nós, eu e você na academia, até a Maju, a jornalista na televisão, a Isa, que é uma cantora, mas todos nós vamos analisar esse chacina, o famoso, se fosse um desvio do... O Amarildo, eu até começo o episódio falando disso, se fosse um desvio do caminho, podia ter sido meu pai, meu irmão, um tio meu. O que diferencia é o CPF, a gente é de uma família preta pobre, mas a gente é no interior de Minas. Mas se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro, era bem possível que um desses corpos pudesse ser um familiar. Então, assim, eu acho que você falou da avó, da bisavó dela, e eu me lembro que a Tony, ela fala um pouco, mesmo sem falar da genética do sofrimento, né? Então, acho que é isso, o impacto do sofrimento. Por isso eu gosto tanto dela.
Mas é só para... Gente, desculpa, porque eu Não, vou por ficar um mês favor. com esse assunto na minha cabeça, porque não tem Não, como... e eu acho que não tem como a gente não falar disso, Ine. Se a gente está falando de Toni Morrison, está falando dessas questões, não tem como a gente não falar dessas questões, porque é o que você falou, isso está muito ainda latente, isso foi muito horrível, isso foi muito terrível, e talvez nem todo mundo tenha se dado conta, como você está dizendo, das consequências dessa chacina, Isso. e de como é que essas crianças, não tem como essas crianças se recuperarem disso, isso não Não, existe. não. Né? E a E gente também, os enquanto descendentes dessas crianças vão carregar esse ninguém estigma vai se junto, né? recuperar disso, Pois acabou. é. Se a gente de verdade é sobrevida da escravização, como vai dizer Saidiya Hartman, se a gente ainda não se recuperou do que aconteceu com a escravização, como é que a gente acha que crianças que estavam indo para a escola, porque né, as aulas não foram interrompidas, se crianças que estavam em todos os lugares, crianças que estavam indo para a escola, vendo corpos sendo arrastados e colocados enfileirados em praça pública, vão se recuperar. Crianças que se São as jogam mesmas para não levar um no tiro chão, dentro para da não levar sala o de tiro. aula. É a mesma lógica de você pensar, por exemplo, uma cantora que eu acho que a Sula, a Toni Morrison é muito baseada nela, que é a Billie Holiday, né? Sim, A sim. personagem da Sula, ela canta Strange Fruit, que são esses frutos balançando nas árvores, então são corpos, né, de homens. A criança vendo esses corpos, assim, como é que isso não passa de uma geração para outra, né? Exato. Parece que a gente está falando de uma... Na verdade, esses dias até o Caio, né, nosso amigo, me deu um... Eu não lembro, me deu até, falou, não, a história não é cíclica, não, é porque a gente vive no mesmo sistema há muitos anos e as coisas se repetem porque a gente não mudou o sistema. Eu falei com ele que a história, eu falo que a história se repete como um prato de micro-ondas, mas não é. É porque nós estamos vivendo na mesma geração. E aí, coincidentemente, eu tenho uma extensão universitária e a gente estava assistindo o Cidade de Deus. Os meninos assistiram no domingo e assistimos Malês também, né? Os dois filmes que a gente discutiu na extensão. Inclusive, recomendo Malês demais para vocês. E os alunos falando, professora, porque eles são capixabas, né? Se a gente não tivesse assistido Cidade de Deus, a gente não ia entender o que está acontecendo na operação agora. Sim. A gente não ia entender como é que essas questões se repetem, e o Cidade de Deus, ele conta uma história, antes do Comando Vermelho e tudo, no final o Comando Vermelho está começando, né? Mas é mais no sentido de quais são os corpos que o Estado fabrica para depois prender, né? Basicamente é isso, o Estado fabrica esses corpos para trabalhar e depois eles viram ladrões e depois o Estado prende, né? Thomas Hobbes, isso aí, na verdade. E aí os alunos estavam, e foi muito sincrônico, porque aconteceu a operação, os meninos tinham acabado de ver o filme, e assim, são meninos brancos aqui do Espírito Santo, mas eles conseguiram entender que tudo isso faz parte de uma estrutura maior, né, da história. Não, e assim, acho que uma outra coisa que ela vai nos também elucidar, ou vai fazer a gente pensar, é como 80%, 70% da população do Rio de Janeiro concordou com, acho que está certo, a operação. Realmente acha que a operação foi um sucesso. Então, como é que... Aí eu acho que a gente pode recorrer à Toni novamente, nesse sentido, quando ela vai falar desse conceito, né, que é outremização, né? Ela vai falar como é que a gente torna o outro, e o que isso faz, e como isso justifica certas coisas que eu vou fazer. Como que a gente aprende essa outremização? Né? E ela vai falar, isso a gente só aprende pelo exemplo. E aí vai trazer essa discussão sobre o olho mais azul, dizendo que essa foi a primeira incursão dela numa tentativa de tentar entender como que tem essa autodepreciação do preto. Como que o preto aprende a se odiar dessa forma? Como que ele aprende a concordar com certas coisas? Eu acho que é disso que a gente está falando aqui também. Se 70%, 80% da população acha que isso está certo, e 70%, 80% da população que mora em morro nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, é de gente não branca, a gente tem um problema sério aqui. De não reconhecimento de si, né? E de depreciação de si mesmo, assim. Sobre o julgo
Mas eles eram todos bandidos. Os cidadãos de bem foram protegidos. Ao fim e ao cabo, isso vai chegar diretamente numa ideia de racismo estrutural. Porque os bandidos são quase todos pretos. Porque os corpos que são ameaças são corpos pretos. O diabo é retratado como preto. Então, é sério, né, Winnie? Isso é bem terrível, assim. Então, por mais que eu fale Sim. simplesmente, eu estou falando de proteção, eu não estou falando disso, eu estou falando de racismo, eu estou falando de gente que não é considerada gente porque é preta e por isso é uma ameaça. Fala, Débora. Isso do levantamento, né, dessa pesquisa absurda, circulou, né, nas notícias e tal, nenhum dos corpos que estava no centro da comunidade estava no mandato de busca. Pois é. Então, assim, é tanto poder e é uma violência tamanha que sequer precisa se justificar com canetada, sabe? Então, é uns absurdos, assim, que como que dá para confiar na coisa da instituição, né? Então, é uma ilusão mesmo de que o que está sendo visto como algo abstrato é totalmente diferente da prática, né? Uhum. Mas o discurso, ele inverte. Bandido bom é bandido morto, né? A coisa da segregação, né, espacial no Rio de Janeiro, geográfica e tal, é muito significativa disso também, né? Uhum. Mas quando a gente vai para os dados materiais e para as evidências, está lá escancarado, eles não disfarçam. Não disfarçam porque não precisa, né? Não precisa. Fala, Priscila. Gente, boa noite, tudo bem? Oi. Então, não, a Winnie estava falando e eu estava refletindo aqui que, enfim, eu estou tentando elaborar, né, isso que aconteceu no Rio. E uma coisa que você falou, Carol, que é muito certa, é que, assim, não tem como fugir desse assunto. Onde tem gente pensando fora da caixa, hoje eu estava participando de um seminário de espaço e linguagem, tipo, da semana universitária e pipocou esse assunto, tipo, não teve como o professor lá da UFSC, Santa Catarina, abordar esse assunto. Tipo, ele aparece. Eu acho que é um sintoma de onde tem gente pensando criticamente, sabe? Enfim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do subúrbio do Rio, enfim, vivi muito minha vida ali naquela área da Penha, do complexo, vi o PAC chegando ali, enfim. Mas uma coisa que eu consegui elaborar um pouco hoje, ouvindo o podcast que eu gosto, Débora, o Calma Urgente. Pois é, eu fui ouvir a Alessandra, né? Eu falei, gente, deixa eu ver o que a Alessandra tá pensando, porque ela me ajuda a elaborar umas coisas. E, assim, infelizmente, a desumanização do corpo preto é uma coisa que a gente, entre muitas aspas, se acostumou, né? Se acostumou, infelizmente, e a gente. E é isso, um país com um racismo estrutural gigante. Agora, a desumanização dos parentes dessas pessoas, para mim, foi abissal, assim. Eu mergulhei num abismo que eu não sabia Priscila. nomear. Eu não sabia nomear. Cara, você falou uma coisa muito importante, só para fazer um parênteses, porque, assim, não sei se vocês acompanharam o Fantástico entrevistou os parentes de todos os policiais, mas nenhum parente de morto, né? Pois é, por isso que eu coloquei aqui no chat que para mim a única pessoa lúcida que falou em nome dos policiais foi a mãe daquele policial de 40 dias. Porque ela foi a única que responsabilizou, falou, a responsável pela morte do meu filho é o governador. Sim. Porque ele sabia que meu filho com 40 dias de polícia não tinha condição nenhuma de estar em morro. Para mim, ela foi a pessoa mais lúcida do lado dele, sabe? Mais lúcida. Mas, enfim, eu não estava conseguindo elaborar essa desumanização, principalmente das mães e dos pais, sabe? Mas as mães me tocou mais, talvez por eu ser mãe também. E aí, e é isso. Então, assim, ver aquele vídeo daquele cara execrável, daquele Mamãe Falei, falando aqueles Ainda bem que eu não vi. absurdos. Não,
Não recomendo. Falando aqueles absurdos, enfim, no vídeo ele responsabiliza não só as mães pelos filhos serem criminosos, como as escolhas matrimoniais dessas mães. Ai, socorro! Não, gente, isso me tocou tão fundo, foi uma porrada tão grande que eu fiquei assim, gente, não, eu não conseguia nomear. E aí tô conseguindo nomear agora, porque assim, isso é tão cruel, porque é a única palavra que eu encontro para isso, talvez, isso é tão cruel de você estender essa desumanização. A desumanização já não deveria acontecer com os corpos negros. Que dirá um corpo negro do bandido, no caso? Que dirá com da mãe dele, do pai, do irmão, sabe? Então, assim, gente. Mas é que a mãe também é um corpo negro, Priscila. Sim. É o que a Total. Winnie falou. As únicas pessoas foram os parentes dos policiais, Uhum. porque elas são entrevistadas. E aquela mãe do menino que fala, eu não queria que meu filho fosse bandido, não sei o quê, porque ela também, eu acho que não teve jeito, assim, alguma eles tinham que apresentar. Uhum. Mas o texto dela também serve muito para esse lado, né? Para as pessoas falarem, tá vendo? A própria mãe estava dizendo que não queria, ele optou por isso, foi uma escolha dele, né? E não consegue enxergar o outro lado. Eu não vi, graças a Deusa, eu não vi a Mamãe Falei. Porém, eu vi Perdeu nada, Carol. Ana Maria. Só perdeu um Não, minuto mas de eu raiva. vi Uhum. Ana Maria Braga fazendo considerações sobre isso, e aí, em seguida, mostrando ela no Complexo da Penha, em 2008, sei lá, entrando no tanque e brincando e vendo como que era a comida dos policiais, conversando com os nativos e Ave Maria. achando tudo lindo e fazendo uma recomendação para as mães, né? Tinha um delegado, sei lá o que era aquele cara, fazendo uma recomendação para as mães: não permitam que seus filhos entrem para o crime. Façam alguma coisa. Isso eu vi. E isso já foi de embrulhar o estômago, assim. Então, é mais uma vez isso. Como é que a gente chega no cerne dessa história, que é de verdade, mais uma vez, mostrar quem que é gente, quem não é. Primeiro. E segundo, também esse racismo e essa outremização da mãe, de transformar a mãe como a responsável por todas as coisas que podem acontecer. Ela é responsável por ter, como você disse, por ter se relacionado com esse homem, ela é responsável por ter engravidado, ela é responsável por ter parido, e ela é responsável por esse menino ter entrado para o tráfico. Agora, como a gente E agora bem ela vai ser lembrou, responsável pelo enterro, por cuidar do corpo, por fazer todas foi as ela que foi coisas. pegar o Isso, corpo, né? foi ela que foi pegar o Exatamente. corpo lá no morro, foi a outra que foi pegar a cabeça de um que estava, né? Você falou do fruto estranho, né? Até isso aconteceu, né? Porque um estava com uma cabeça de um lado e o corpo do outro na árvore, então também teve esses frutos nessa operação. E ela vai ser responsável por tudo. A culpa é sempre dela. Ela poderia ter feito outra coisa com a vida dela. Foi uma escolha, né? São as escolhas que ela fez. Agora, o Estado não é responsável pelo que virá com essas crianças. As crianças que viram tudo isso, o que for da cabeça delas, o que né, se tornarem essas crianças, isso não é responsabilidade do Estado. Isso é o que acontece com todos nós, graças ao racismo estrutural. Isso não é responsabilidade do Estado, isso não é responsabilidade da sociedade, isso é responsabilidade da gente que não conseguiu lidar com isso de outra forma. Então, é mais ou menos sobre isso, assim, né, Winnie? Inclusive, Carol, deixa eu ler um comentário da Clara Sobral, que ela fala: impossível não lembrar de Neuza Santos Souza, Ai, eu ia desse falar impacto de violência racista. Muito obrigada, Clara. Inclusive, recomendo para brancos, negros, amarelos, verdes, azuis, ler o livro Tornar-se Negro. Foi a primeira pessoa, a primeira psiquiatra da história do Brasil que fez um estudo de psicanálise baseada em raça, e é interessante porque ela se concentrou em pessoas de classe média
média, que conviviam com muitas pessoas brancas, que é muito a vida normal da pessoa negra no Brasil de classe média é estar em espaços onde só ela é negra, né, mas o processo de se tornar, né, basicamente na ideia da Simone de Beauvoir, do não se nasce mulher, se torna mulher, ela fala não se nasce negro, torna-se negro, né? Qual o processo de... Por isso que a gente fala hoje, eu gosto muito das palavras, né? Eu sou muita pessoa da etimologia das palavras, né? Que a gente é racializado, né? A gente não nasceu com a raça, a gente é racializado, a raça ela é imposta para pessoas que não são brancas. As pessoas brancas muitas vezes têm dificuldade de se entender como uma raça, porque são seres humanos normais, né? São seres humanos normais e os outros de cor. Tanto que em inglês, por exemplo, tem a expressão people of color, né? Então você tem people e people of color, pessoas e pessoas de cor, que, né? E esse processo de racialização, ele acontece para todos nós, tanto para Deb e Mariana, que são aqui, que eu estou vendo que são branquinhas, quanto para a gente, o que a sociedade, a nossa estrutura entende como características de raça, assim como de gênero e de classe, e que a gente vai herdar isso, e isso vai ser entregue no momento que a gente sai do útero da nossa mãe, até antes, né? Então, acho que é uma dica, e muito obrigada, Clara, por ter feito esse comentário, porque eu acho que todo mundo deveria ler. Acho que para as pessoas que são brancas, entender os processos da gente, entender como que o racismo ele é passado geneticamente, como é que ele nos afeta psicologicamente. A subjetividade, né? Obrigada, Clara. A subjetividade. Mas pode falar aí, Carol, da Neuza. A Neuza é assim... Não, e lembrando que a Neuza se matou, né? Exatamente, em 2008 a Neuza cometeu suicídio. Acho que é importante dizer isso importante também. dizer, isso. Apesar do trabalho dela ser excepcional, ela tinha uma questão do apagamento muito grande, inclusive é muito comum, eu tenho muitos amigos que são psicólogos e nunca ouviram falar em Neuza dos Santos, sendo que lá no Museu do Freud, na Alemanha, existe um lugar falando sobre ela. O Lacan também, o Museu do Lacan fala sobre ela, mas aqui no Brasil ela é uma desconhecida, ilustre desconhecida. E talvez seja por isso que a questão do suicídio de 2008, né, de você desenvolver uma das pesquisas mais importantes do Brasil, e isso não significa nada, né, virar um livro ali que só quem está se letrando que lê, né, sendo que deveria ser uma literatura básica de qualquer curso de psicologia, considerando que 56% da população é preta e parda. Né? Uhum. Eu vou falar dela, mas antes eu só queria fazer um comentário. Lá pela página 53 desse livro, ela vai falar uma coisa que vai levar a Neuza Santos Souza, né? Ela vai falar para a gente, quem é que decide quem é selvagem? Quem é que decide quem é humano? Né? De verdade, ela fala, a gente passa por esse processo de que o escravizado, então, é considerado o estrangeiro, esse estrangeiro é considerado o outro, e aí, como a Winnie falou, o branco é considerado normal. E, gente, não entende que racialização é um processo que atinge a todos nós, né, independente da nossa cor. E por isso que eu falei que justamente com a escravização e com a colonização a gente tem essa ideia, essa invenção da categoria humano e dessa invenção da categoria raça, que antes não precisava ter acontecido, ela vai acontecer nesse momento, né? Lá na página 75, Toni Morrison fala assim, é fácil compreender a mecânica cultural para se tornar um americano. Ela está discutindo como é que as pessoas, em tese, se tornam a ideia do americano puro. Né? Um cidadão da Itália ou da Rússia imigra para os Estados Unidos. Conserva boa ou alguma parte do idioma e dos costumes do país natal. Mas se ele quiser ser americano, ser reconhecido como tal e, de fato, pertencer a esse grupo, precisa se tornar algo inimaginável em seu país de origem. Precisa se tornar branco. Isso pode ser confortável ou não para ele, mas proporciona vantagens ao longo prazo, bem como determinadas liberdades. Foi exatamente nessa página que eu escrevi. Isso mais Neuza Santos Souza. Porque ela vai falar exatamente o que acontece a partir de pesquisa. A pesquisa dela foi pesquisa de história oral, né, Winnie? Ela vai entrevistar mulheres, a gente pode dizer pessoas, a gente pode dizer que isso é história oral. Ela vai fazer então essas entrevistas com quem está com pretos que ascenderam socialmente. E aí ela vai ver o que acontece para essas pessoas ascenderem socialmente, como elas conseguiram ascender socialmente no Brasil. E basicamente ela vai afirmar que para isso acontecer, essas pessoas têm que se tornar negros, mas é se tornar negro a partir de uma ideia de um negro aceitável. Então ela praticamente vai embranquecer
para que ela seja um preto aceitável e aí ela consiga ascender no país. Acho que que é o mais ou recorte menos... dela é excepcional, porque é isso, não são quaisquer negros. Ela Não, é poderia quem ter feito um ascendeu. estudo na favela, mas é o negro que Isso. ascende socialmente, que para Até isso porque, se precisa ela deixar toda a fizesse... sua negritude de lado, né? Exatamente, porque se ela fizesse um estudo na favela, essa pessoa não tinha se tornado negro padrão aceitável. Ele tinha continuado sendo preto. Negro de Então, alma para branca. essa pessoa preto de alma branca, para essa pessoa ascender, ela tem que ficar branca. Ela tem que esquecer todos os traços de negritude, só não dá para ela esquecer a cor, né? Mas todo o resto, todo o Sim. comportamento, todo o jeito de falar, todo o cenário, toda a vestimenta, ela precisa se transformar. E eu acho que é mais ou menos isso que ela está falando aqui, né? Dessa ideia, então, né? Ao final, ela tá discutindo muito essa ideia de pureza, né? E, mais uma vez, de uma pureza que vai ser considerada humana, né? Puro, porém, logo humano, assim. Então, como que italianos, por exemplo, não eram considerados brancos, né, nos Estados Unidos, e não eram considerados brancos nos Estados Unidos até anteontem, vamos dizer assim, né? Eu tive aula com o Alessandro Portelli, né, que é um grande pesquisador da história oral, e ama Toni Morrison, inclusive fez uma publicação na Itália, fez todo um compêndio de Toni Morrison na Itália, e ele vai contar que lá na década de 80, 90, mais ou menos, ele foi dar aula numa universidade nos Estados Unidos, e como ele ficou um tempo, foi todo mundo, a família, enfim, e aí foi matricular os filhos na escola. E quando ele foi fazer a matrícula dos filhos na escola, tá preenchendo aquela ficha, endereço, parari, parará, e aí tinha cor, raça, na verdade, né? E ele ia colocar branco, né? E o cara que estava preenchendo a ficha junto com ele falou assim: não, você não pode ser, você não é italiano? Seus filhos não são italianos? Sim. Então aqui é other. Você não é branco. Branco somos nós. Então é muito interessante isso, essa ideia, mais uma vez, dessa pureza ou né, dessa transformação do outro em outro, que é diferente de mim, que tem que ser diferente de mim. Eu não posso ser parecido com ele, e eu também não posso empatizar demais com ele, porque aí eu vou começar a me transformar nele. E como que isso faz com que a gente ainda tenha, nesse caso aqui, discutindo as coisas do racismo, né? Pensando essas estruturas raciais que ainda nos afetam a todos. Lá na página, eu já passei do primeiro capítulo, como você percebeu, né? É pequeno livro, mas são 6, né? Lá na página 86, ela faz uma pergunta que eu queria muito levar em consideração para cá e conversar sobre ela, que é: o que seríamos ou faríamos, ou o que em nós nos transformaríamos como sociedade caso não existisse um ranqueamento ou uma teoria da negritude? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Vou repetir. O que seríamos ou faríamos, ou em que nós nos transformaríamos como sociedade caso não existisse um ranqueamento ou uma teoria da negritude? Ideias? Dá para levar tanto para um caminho utópico, de imaginar a igualdade, porque isso deixa de ser um problema, né? Não é mais um pilar estrutural. Mas o outro lado também, né? Uma coisa de uma dialética negativa, então, né? O que não é não ser isso, né? Que lugar que isso ocupa, né? E como que, enfim, nas obras de ficção a gente consegue perceber lampejos, sei lá, tava lendo esses dias o Jefferson Tenório, né? Dá uns lampejos de tipo, gente, sabe? Organizar as coisas de um outro olhar mesmo, né? Então é uma pergunta que acho que dá para desdobrar em muitos caminhos, assim, né? Ver qual é o lado que dá para ver, né? Inclusive, amiga, eu costumo dizer que o Jefferson Tenório, ele escreve sobre negritude para brancos.
porque é muito literal as coisas, é muito didático, entendeu? Para gente que até você lê os Jefferson Norris e você lê assim, você fala, tá, a gente já sabe disso aí tudo. Aí eu falo, ele é o cara do letramento racial para brancos, porque E tem que ser, né? Tem que ser, é uma coisa que para gente... para a gente é um pouco mais, por exemplo, a crítica que muita gente faz do Itamar Vieira Júnior, né, de uma sofisticação muito grande que muitas pessoas brancas não entendem. Mas o Jefferson, inclusive, eu pensei, tinha umas partes do livro que eu até passava, falava, não, isso aqui eu já sei, entendeu? Mas pode ser isso, né, vislumbres que você teria nesse caso para passar. Muito interessante você falar disso, porque eu estava num clube agora falando de O Avesso da Pele. E cheguei, né, voando dessa discussão do avesso da pele. E teve uma discussão muito interessante que uma garota propôs, que foi falar sobre escolha, né? Por isso que eu acho, Deb e demais, porque eu só tô vendo aqui a Débora, a Mari e a Winnie, por isso que eu fico falando só essas três, tá? É importante a gente entender, e foi isso que eu falei com ela, é importante a gente entender o que estrutura a sociedade, as sociedades. E eu acho que a Toni Morrison é uma dessas pessoas que vai lá tentar entender como as coisas acontecem porque acontecem e permanecem porque permanecem, né? Mas não que as coisas são assim porque Deus quis assim. Muito pelo contrário, né? Ela vai discutir isso a fundo. Então, uma das coisas que essa menina falou, mas assim, perguntando mesmo, né? E acho que por isso, Winnie, que precisa dessa ideia desse letramento também. Não, com certeza. É importante existir uma leitura. Importante, porque eu acho que uma nem todo leitura mundo que seja isso, essa do ponto de sofisticação. vista menos sofisticado, né? E também fala de uma negritude mais conhecida, que é a negritude da favela, que é a negritude... Identificável, né? Isso, que é o que eu sempre falo, eu tenho vários amigos de um curso que a gente fez, que eu falo, gente, eu sou uma das poucas aqui que eu não sou da quebrada. E se você for falar, minha história é muito mais torturada do que o avesso da pele, porque a gente é os negros que ficou na roça, né? Que é muito mais relacionado a essa lógica quilombola do que a coisa da quebrada. Então, acho que o Tenório, ele vai muito nessa negritude escancarada, que é a que a gente conhece, que é, né, e, ao mesmo tempo, ele fala da negritude do tornar-se negro, porque o pai dele é essa pessoa que está numa depressão profunda por ocupar um espaço onde, na nossa cultura, ele não deveria estar, né? Esse espaço do acadêmico, né, do professor, o pai do protagonista, não, o pai do Pedro, o protagonista, e o Pedro também estar sendo, apesar de todo o problema com a mãe e tal, de ser criado arquiteto. Eu sou arquiteta, né, Carol? Não, então isso que eu tô falando, o cara tá num lugar que não se espera que a gente esteja. Não espera que a gente esteja, né? Exato. Então, é muito comum mesmo, a Débora até brinca que eu sou a Sheila Cristina do grupo, né? Mas não se espera, não é essa cara que a gente espera que tenha. Então, mas eu acho que é uma coisa que ele escancara, né? Olha, a pessoa que é preta, que é diretor de escola, que não sei o que, é bem possível que a carga emocional dessa pessoa esteja de cabeça para baixo, do avesso. Porque ela nunca... Eu tenho uma amiga mesmo que é doutoranda, né, que é parda, preta, e às vezes ela fala comigo assim, amiga, eu tenho vergonha de ir lá na cozinha, porque é um lugar que eu não me sinto aceita. Eu falei, pare de ter essa vergonha. Você é doutoranda daqui do curso. Você tem que parar de ter, você tem que ser cara de pau, você tem direito de usar a cozinha dos doutorandos do mesmo jeito, mas eu não me sinto confortável. Eu falei, pare de não se sentir confortável, entendeu? A gente tem que começar... Entender, né? Dá para entender, com certeza, foi minha vida toda, mas eu sempre tive, até porque eu tive letramento racial desde que eu nasci, o que é uma experiência muito rara, inclusive. Talvez as pessoas brancas aqui não saibam, mas assim, é mais incomum, a gente geralmente se torna negro no Brasil com 25 anos, 30 anos, a Carol também tem uma pele mais clara, né, Carol? A gente demora uns anos para tornar, só que na minha certidão de nascimento está lá, preta. Meus pais nunca deixaram de me dizer isso, explicar isso. Inclusive, eu falava com 7 anos que eu estava sendo racismada na escola, inventei o verbo racismada. Então, para mim, eu acho que eu cheguei a esse ponto de ter que entender, mas eu tive aí uma... Débora está acompanhando uma crise de impostor horrorosa quando eu entrei na faculdade agora, porque é isso. Gente, eu entrei por cotas, tá? Adoro falar isso. Foi uma vaga afirmativa, mas é isso, mereci estar lá, fiz a prova igual todo mundo, tirei nota para passar.
mas Isso. eu demorei uns bons 4 meses para entender que eu merecia estar lá, entendeu? Eu E que esse sei. mal-estar, a gente precisa quebrar o mal-estar na gente, né? Porque o mal-estar os outros vão ter mesmo, tem que fazer, né? Mas é que eu seja a primeira do curso, eu sou a primeira professora efetiva negra, que eu seja a primeira, para daqui a 20 anos ter 50%. Exatamente, é isso. Essa doutoranda, por exemplo. Exatamente, que hoje já tem muito mais diversidade, graças a Deus, por causa de Graças vaga a Deus e as afirmativa. cotas. E as cotas, que para mim, dos orixás, graças aos orixás das cotas. Graças aos orixás das cotas, exato. Mas o que eu dizia é que a pergunta que ela fez, na verdade, primeiro ela fez uma consideração e depois ela fez uma pergunta. E a consideração que ela fez foi, mas isso também depende de escolha. É uma questão de escolha. Porque eu, por exemplo, fui criada pela mesma mãe, pelo mesmo pai, e eu tô aqui nessa, né, esse clube de leitura foi numa multinacional. Eu tô nessa multinacional agora, e meu irmão teve uma época que ele passou por teve uma incursão, vamos dizer assim, pelo crime. E depois ele voltou, né? Minha mãe falou para ele, ela contando, né? Minha mãe falou para ele: você precisa saber você precisa lembrar de onde veio, para você poder lembrar como voltar. E aí a gente foi falar para ela isso aqui, né? Praticamente. Foi falar para ela assim: então, acho que tem muita gente que não sabe nem o que escolher. E tem gente que não tem o que escolher. Porque no mundo que estruturalmente diz que certos corpos não são de pessoas, não há escolha. A frase que eu amei, que eu ouvi esses dias foi isso: não existe escolha quando não há opção. Se não há opção, não tem escolha. Não tem escolha. Não tem como eu escolher. Seria lindo se todo mundo pudesse escolher e aí eu tivesse escolhido ir para o crime. Ou eu tivesse a frase foi exatamente nisso aí, do Mamãe Falei, que a mãe que vai ter filho bandido. Ela escolheu. Cadê a opção? A opção tem duas, a opção no Cidade de Deus fala, o que você quer ser quando crescer, policial ou bandido? É isso aí. Só tem, e olha que nesse caso ainda te deu essa opção ainda de ser tinha policial, né? Você ainda mas, tinha, assim, você tinha aí você podia escolher. A gente Porque tá o menino falando fala aqui... no Cidade de Deus que ele não gosta de trabalho braçal. Então, se ele não gosta de trabalho braçal, ele só pode ser bandido ou policial. Ele não pode ser. Ele podia ser pescador, pedreiro, mas como ele não gosta do trabalho braçal, é como ele fazer outra coisa. Exato. Isso. Então a gente não está falando aqui de escolha. Eu acho que o que a Tony, o que todas essas pretas que a gente está citando, e nós mesmas, né, Winnie? Porque eu também fico muito tempo citando outras mulheres, sem me lembrar que eu também estou na academia e eu também faço considerações. Eu também sou uma pesquisadora. Eu também criei conceitos, vamos dizer assim. Então, todas nós, né, essas mulheres, nós, o que a gente está falando aqui é justamente dessa estrutura que, de certa forma, para muitas de nós, não permite escolha. E aí eu acho como que cada uma, então, vai lidar com isso e vai tentar atribuir significados para isso e sair disso no seu quadrado. Pode ser na academia, pode ser em outro, né, trabalho que você exerça, pode ser simplesmente na sua casa com os seus, ou nesse caso aqui, como é que essas mulheres vão fazer isso a partir da literatura? Eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Como é que a Toni Morrison, de uma certa maneira, observa esse mundo, vive nesse mundo, observa esse mundo, teoriza sobre esse mundo, e aí como é que ela vai fazer a gente pensar, não só dando uma aula de outremização, não só dando uma aula de história da escravidão, mas aí escrevendo, por exemplo, Sula, e vai mostrar para a gente o que significa você ter nascido num lugar que chama Fundão. E como que é viver nesse lugar. E o que significa você se arrogar do seu corpo da forma que a Sula se arroga. Eu acho ela, tipo... Sula é muito heroína, mas ainda assim eu gosto mais de Olho Mais Azul. Mas é porque eu acho que quando eu li O Olho Mais Azul a primeira vez, eu nunca tinha lido isso. Foi um negócio, assim, para mim, que eu fiquei chocada que uma pessoa publicou um negócio desse jeito. Então, acho que não tem nunca o assombro que eu tive quando eu li O Olho Mais Azul, nenhuma outra obra conseguiu trazer para mim. Então, acho que por isso que eu gosto mais desse, viu, Winnie? Mas eu entendo que Sula tem um lugar especial no meu coração também. Fala, você levantou a mão, inclusive.
Não, a Sula é porque a Toni Morrison foi entrevistada e ela falou que ela adora escrever mulheres fora da lei. E é isso. Eu tô cansada de ver mulheres negras e pessoas gays sofrendo. A gente quer negra dando cavalo de pau de moto, roubando dízimo de igreja, entendeu? A gente quer ver outras narrativas, né? E é por isso que eu gosto. Mas é porque, eu vou ser sincera, Sula talvez seja um livro menos pesado O Olho Com Mais Azul é certeza. um livro que eu li uma vez e é tipo aqueles filmes que você fala, cara, li, gravei tudo, cada frase, mas nunca mais. Eu Entendeu? Tem ele sei. aqui, da TAG, né? E a TAG acho que foi um dos primeiros que trouxe essa nova edição para cá. Amada também é muito difícil, mas é porque O Olho Mais Azul trata de criança, e aí, menina, o negócio é barra pesada. Mas eu Não, não o tô livro falando a é verdade. terrível. O livro é terrível. Mas a gente não vai dar spoiler aqui para as pessoas, porque a gente vai falar da teoria. Mas Mari vai ter esse spoiler porque ela vai participar do Pentagrama e a gente vai ler Sula. Aliás, Winnie, já saiba que leremos Sula semestre que vem. Tem uma questão ali, sem spoilers, tem uma questão ali também em relação a esse corpo da mãe, né? E não, a Toni não faz isso, mas como a população inteira condena a mãe da Sula. Em vários momentos, assim, vai dizer que ela tá errada. Quase que ela escolheu o que aconteceu com ela também. Então, acho que vale a pena pensar nisso. Acho que essa é a parte mais pesada do livro. Todo o resto é bem massa, porque a Sula é essa pessoa, né? Maravilhosa. Acho que é isso. Mas, assim, Mari, lembra, semestre que vem a gente volta nessa questão. A gente estava falando aqui de outros autores, né? Estava falando do Jefferson, falando do Itamar, e de como talvez essas obras contribuam para uma ideia de letramento de formas diferentes, talvez um mais sutil, né, ou uma linguagem mais sofisticada, com certeza Toni Morrison com uma linguagem super sofisticada, mas pensar também, por exemplo, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, né, que também os meandros que faz são meandros muito sofisticados. Lá na página 80, ela vai falar sobre essa necessidade e essa vontade, esse desejo, e essa perseguição, quase assim, de uma escrita para pessoas negras, e não uma escrita sobre pessoas negras, e numa escrita de pessoas negras, né? Toni Morrison sempre fala isso, ela queria escrever para alguém que ela pudesse, não precisasse explicar certas coisas. Para alguém que entendesse do que ela está falando. Meu esforço pode não ser admirável, estou na página 80, né, tinha falado. Meu esforço pode não ser admirável nem interessante para outros autores negros. Após décadas lutando para escrever narrativas fortes que retratassem personagens decididamente negros, eles podem se perguntar se eu venho praticando branqueamento literário. Não. E não estou pedindo para ninguém se juntar a mim nessa empreitada, mas eu estou decidida a neutralizar o racismo barato, a aniquilar e desacreditar o fetiche da cor rotineiro, fácil e disponível, que remete à própria escravidão. Eu acho que se fosse perguntar para alguém o que é Toni Morrison por Toni Morrison, qual é o projeto dela de escrita? É esse parágrafo aqui. Eu não estou pedindo para ninguém se juntar a mim nessa empreitada, mas eu estou decidida a neutralizar o racismo barato, a aniquilar e desacreditar o fetiche da cor rotineiro, fácil e disponível, que remete à própria escravidão. No final das contas, a gente está aqui desde o começo dessa conversa falando da mesma coisa. A gente está falando aqui, então, de como essa fetichização de certos corpos também, de uma certa maneira, vai transformar esses corpos em não humanos. Esse fetiche, como ela vai chamar, da cor rotineiro. Como que isso explica, em alguns momentos, para quem praticou, justifica a escravização. E como é que a gente pode pensar sobre isso e tentar também pela palavra mudar toda essa situação? Acho que a gente precisa lembrar disso, né?
De uma certa maneira, foram discursos também, como a gente disse no começo da conversa, discursos da medicina, da biologia, da religião, do governo, enfim, do Estado, que vão dizer que isso não é gente, que isso é perigoso, que esse corpo serve apenas para o trabalho, que esse corpo serve apenas para o sexo, para parir, que esse corpo serve apenas para cuidar. Ou, como a gente sabe que acontece muito também, e aí aqui eu sempre cito ela e vou citar de novo um texto da Françoise Verger, que vai falar para a gente dos corpos de mulheres que foram esterilizadas à revelia, não só nas colônias francesas, mas aí vai falar também em alguns lugares. A Silvia Federici vai falar de alguns lugares, né, nos Estados Unidos também, de mulheres que são esterilizadas ainda hoje, e de que corpos são esses que são esterilizados à revelia? Que corpos são esses que não podem escolher, decidir engravidar ou ser mães? Que corpos são esses que agora a gente espera que não se reproduzam? Que quando eles eram mercadoria, a gente gostaria que se reproduzissem, porque aí eu tinha mais mercadoria, era mais um bem para mim. Mas agora não. Então eu não quero que se reproduza. Como que eu faço então para que isso não aconteça? Acho que ela está meio que também discutindo essas questões aqui. E para discutir essas questões, ela vai falar para a gente também de Amada. Eu sei que vocês vão falar de Amada. Vocês vão falar de Amada e o Olho Mais Azul, não é? Vamos. Então eu só vou fazer um brevíssimo comentário de Amada, porque eu sei que vocês vão brilhar com ele, mais do que eu, mas eu acho que vale a pena a gente contar essa historinha, que eu acho que ela vai dizer respeito, então, a essa discussão que a gente está levantando aqui. Lá na página... esse livro aqui não dá para falar qual é a página. Eu esqueci, porque ele é... dá sim. Agora eu achei a página, porque ele é feito de um jeito diferente, assim. Mas lá no meio do livro negro, deixa eu ver se eu acho aqui a página que eu queria. Não estou achando, mas enfim. Fala quem levantou a mão enquanto eu procuro. Só queria te fazer uma pergunta, Carol. O livro negro que você está mostrando foi o livro que ela editou quando ela era editora da Random House, é isso? É. Não foi ela que escreveu? Entendi. Ela editou, ela tem textos aqui, mas ela não escreveu o livro. Uhum. Como eu falei, tem foto, ó. Deixa eu ver se eu acho uma coisa para mostrar para você o que é. Tem foto. Aí tem propaganda. Deixa eu mostrar. Tem textos. Tem propaganda, por exemplo, propaganda de... tem obras de arte produzidas por pessoas negras, fotos de obras de arte de pessoas negras. E aí tem propaganda, sabe aquelas propagandas super lindas que tinha uma época nos Estados Unidos e que a gente teve uma parecida aqui no Brasil, de crianças pretas tomando banho, e aí quando elas ficavam limpas, elas saíam brancas? Você já viu? Eu não estou conseguindo achar. E pior que está tudo marcado. Tem um texto do Frederick Douglass, tem letra de música. Deixa eu ver se eu acho. Alguém, por favor, faça uma pergunta, faça um comentário enquanto eu procuro aqui. Eu estou amando você procurando aí. Não, eu só queria acrescentar que uma das coisas que eu amo na Toni é que a Toni, e isso eu estou colocando para mim também, né? Eu acho que nós vivemos num mundo ainda muito desigual e racista, que a gente que é preto, que acende, a gente tem sim uma certa responsabilidade de puxar os outros, né? Muita gente fica assim, eu não tenho responsabilidade, eu me coloco essa responsabilidade. Então a Toni, ela se torna a primeira editora da Random House, que é a maior editora do mundo, inclusive dona da Companhia das Letras e da Penguin, né? Editora assim bilionária, né? E ela se tornou a primeira, acho que foi 68, né, Carol? Acho que é nessa década. Um e o que ela faz? Escrever o Olho Mais Azul.
Porque, na verdade, ela começa a escrever quando ela sai da Random House, ela está mais tranquila com a vida dela, e ela começa a escrever. E ela se põe a editar um monte de livro. Então, ela edita, por exemplo, a biografia do Muhammad Ali, que foi, Esse sim... foi, como ela vai dizer, que foi o livro que mais vendeu. De todos Sim. os que ela editou, inclusive a biografia da Angela Angela Davis. Davis, foi o que mais vendeu. E aí, por conta de não ter venda, ela fala, eu vou fazer um livro bonito, bem elaborado, que vai falar o que é ser negro nesse país. E aí que surge a ideia de fazer o livro negro. O livro negro, né? Pois é. E aí, se você acha, por exemplo, o Muhammad Ali, porque a gente conhece ele como boxe, mas o cara também era uma figura importante do movimento negro, inclusive ele troca de nome, né? E aí eu li a biografia que fala quando ele escolhe sair de Cassius Clay, que era o nome de escravo, e nos Estados Unidos a religião é igual os malês aqui, né? O muçulmano é muito forte entre as pessoas negras, né? Então, troca de nome. E aí ela faz isso. E acho que durante muito tempo eu lutei, mas agora eu me coloquei a isso também, assim. É dolorido, é cansativo, mas é uma responsabilidade, já que eu acedi e entrei em lugares, então que eu faça um pouquinho, igual o Tony fez, igual a Lélia Gonzalez fez, sabe? Vamos botar pra gente um pouco da... É igual uma mulher puxa a outra, né? É cansativo, mas assim, se a pessoa chegou lá, porque você chega para uma mulher formada na área de letras, ser editora do Random House, é chegar lá. É tipo, né, o arquiteto ganhar um Pritzker, o jornalista ganhar um Pulitzer. Eu cheguei lá, né, o ator ganhar um Oscar. É você fazer o mínimo, que indiretamente, às vezes, é uma coisa que Beyoncé faz também, né, criando um fundo de investimento para projetos, do jeito dela, capitalista dela, mas assim, para empresas de pessoas negras. É o que a Michelle Obama vai fazer, né, criando a instituição de auxílio de educação. Então, é isso que se coloca. Já que ela tinha um pouco do poder de decisão, ela vai começar a publicar. Até a Ângela era muito nova na época, né? Acho que ela tinha 28 anos, e ela fala, tá, mas eu não... 27 anos, eu não tenho o que fazer da biografia. Ela falou, tem sim, esses últimos 2 anos da sua vida é uma biografia de 200 páginas, né? Só o que ela viveu dentro da cadeia, né, Angela Davis, já é. E a gente vive num mundo, gente, que o Justin Bieber tem uma biografia, porque a Angela Davis não teria, né? Então, ela se colocar nessa posição realmente com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu aqui citando Homem-Aranha do nada, mas... Tudo bem, bora. A Mariana falou, a VTube tem umas 4 o quê? Biografias, exatamente. Biografias. Laurinha Lero fez uma coisa muito importante, lendo tudo e contando pra gente. Tudo isso, maravilhoso. Livro de tweet, então, né, Angela Davis, obviamente tem. E eu gostei muito, porque eu li tanto da Angela quanto do Muhammad Ali, e porque vem da tradição da autobiografia de pessoas negras, né, porque nos Estados Unidos eles fizeram isso na abolição, dessa tradição de convidar pessoas escravizadas para contarem suas histórias, e aí vem a Sojourner Truth, o Frederick Douglass, e aí o Malcolm X depois, e o próprio Martin Luther King. Então eu acho isso muito, que é uma coisa que a gente no Brasil deveria ter feito mais, né, botar as pessoas negras, a gente tem isso só com a Carolina Maria de Jesus, que escreve sua autobiografia, mostrar essas histórias de pessoas comuns, mas que têm vidas extraordinárias né. Então, eu gosto muito desse papel dela na Random House, e eu tenho certeza que ela ficou desgastada, e ela, inclusive, fala no Amada, né, que ela deu graças a Deus quando ela saiu, e finalmente ela pôde escrever os livros e tal. Porque também tem essa coisa de querer, isso, né, por mais que ela esteja nesse lugar, porque eu acho que tem uma coisa também da necessidade e da importância que se dá ao coletivo, Winnie. Porque ela só chegou nesse lugar, de certa forma, por conta também do coletivo. A gente também, eu tenho certeza que eu só se é que eu tô em algum lugar, eu espero chegar em outros ainda muito mais altos, mas eu só terminei esse doutorado, por exemplo, a única pessoa que fez doutorado dos 2 lados da minha família, porque eu tive uma rede. E eu tive uma rede de mulheres que me apoiou também. Não só mulheres, mas eu tive uma rede. Então, acho que é isso que você falou, eu acho que é meio inescapável você também possibilitar que outras pessoas, outras mulheres, enfim, outras pessoas negras também cheguem nos lugares que você está. Porque é isso. Senão a gente não estava aqui, né? Eu, com certeza, não estava aqui. Achei uma das fotos. Não, eu falo uma coisa, isso é importante, Carol, você fala da rede de apoio, porque minha mãe Débora, falou... essa daqui é para você, ó. O fruto estranho.
Dá para Eu não ver? vi, eu não vi Dá, o título. Carol, dá sim. Ah, é. Essa tá na página 55. Nossa senhora, cheguei a arrepiar aqui. Essa é de arrepiar. É uma E a foto outra- verdadeira? Hã? É uma foto de verdade? É uma foto de verdade. Senhora Jesus Cristo. E a outra, só que eu falei que eu achei, agora eu perdi de novo. Ah, essa daqui, Mari, não tem a criança tomada banho, mas tem o começo, assim, dá para ver? Cadê aqui? Que é de um shampoo de sabonete. E aí depois tem o outro lado, que é isso, que aí ela toma banho, ela fica limpa, ela fica branca. Mas você estava falando alguma coisa, Winnie, do coletivo, que eu tô falando Não, que a é Tony vai que falar? mãe falou aqui que eu não tive muito apoio e tal, rede de apoio. Eu falei, mãe, eu lembrei que, tipo, a minha avó, que é uma pessoa que só estudou até a 4ª série, minha avó Lourdes, que Deus a tenha, acordava os filhos, meu pai e os irmãos, e 4 e pouca da manhã, e botava um em cada canto do quintal para fazer a escola, as tarefas de escola antes de ir para o colégio. Isso E já é ela apoio, obrigava, gente. isso eu estou falando década de 60, ela fazia os filhos lerem livros, eu estou falando de uma família negra, e a minha avó mal sabia ler e escrever, inclusive, eu tenho uma carta muito bonita dela, que quando ela estava com os 80 anos, mais ou menos 70 e poucos anos, minha tia Joan, que é uma das netas dela, né, que é sobrinha dela, estava ajudando a minha avó a melhorar a caligrafia dela com 70 e tantos anos, e ela escreveu uma carta muito bonita agradecendo a tia Joan. Então, assim, essa mulher e o meu avô, que só tinha a 4ª série completa, faziam isso, e o pai da minha mãe, que também só tinha a 4ª série completa, levantava de manhã e fazia 4 pratinhos de mingau para os filhos poderem ir para a escola. Então é isso, cara, 3 gerações depois estou eu aqui com doutorado. E agora foi um esforço coletivo nosso, Carol. Não é um esforço coletivo do governo, da infraestrutura, não. Amor, só Por a isso que eu falo gente. que no nosso caso é meritocracia verdadeira, entendeu? Nesse Porque caso foi um projeto de uma família que falou, não, a única coisa que você vai acontecer na vida é se você conseguir estudar. É isso mesmo. E é isso, assim. Então, eu tive apoio coletivo, assim, dos meus pais. A minha mãe, quando eu passei na faculdade de arquitetura, ela se mudou do interior do Espírito Santo e veio para cá. A gente foi na cara da, como diz em Minas, né, só com a cuia, trouxemos os panos de bunda e a cuia. Então é isso, coletividade. É onde a gente está, é pelo poder da coletividade, por isso que eu sinto uma necessidade de devolver isso, sabe? Mas porque senão a gente não estava aqui. Agora eu achei também, na página 10, mas aí não vai dar para ver direito, mas só para ver que são vários gêneros, né, que compõem. Na página 10 é justamente a página que ela encontra o arquivo, o artigo de jornal, que vai dar origem, então, ao Amada. Então, basicamente, o que acontece? Ela está, né, nessa ideia, nessa obsessão de tentar entender como é esse mundo, ela vai se deparar com esse artigo de jornal que vai contar a história dessa escravizada que foi pega, recuperada, né? Foi recapturada, pronto. Quando ela simplesmente consegue. Ela é encontrada pelos senhores de escravos quando ela está com os filhos, fugiu com os filhos, ela está tentando matar todos os filhos. Ela consegue cortar a garganta de uma menina, o outro menino, o bebê, ela deu uma pasada na cabeça do bebê, mas ela não consegue matar os outros, né? E aí ela é recapturada e aí ela é presa. E aí começa uma discussão, um pastor vai lá conversar com ela, porque, né, ele precisa ouvir a palavra, e tem que levar a palavra de Deus, vai que ela se arrepende. E tem essa matéria no jornal, então, que vai contar a conversa dele com ela, e uma jornalista também que é entrevista. E o que ela vai falar? Ela vai falar que ela não se arrepende, de forma alguma. Ela se arrepende de não ter conseguido fazer tudo. Porque se ela era mãe dessas crianças, ela jamais poderia permitir que essas crianças passassem pelo que elas passaram, pelo que ela passou. Ela jamais poderia permitir que essas crianças fossem escravizadas. Olha aí, a gente está falando, né, de mães que escolheram certas coisas de acordo com a sociedade. Ela escolheu assassinar os filhos, porque foi o que ela disse. Dessa forma, eu estava protegendo meus filhos de serem escravizados. Eles eram meus filhos, esse era o meu papel. E aí, ela fica impressionada com essa história.
pastor lá, bispo, sei lá, padre, vai conversar, inclusive, com a sogra dela e diz que a sogra não conseguiu, de nenhuma maneira, condenar o que ela fez, o infanticídio, né? E aí, a Toni, então, fica completamente obcecada por essa história e resolve fazer algumas coisas em relação a essa história, contar a história a partir do ponto de vista da menina, dar um nome outro para essa escravizada, né? Ela chamava Margaret Garner, a escravizada, resolve acrescentar algumas coisas, mudar outras coisas, para falar, então, dessa existência que tenta colocar sentido em algo que é te transformar em não humano, né? Como que ela vai... Não é nem justificar, mas como que ela vai afirmar que se ela é mãe, ela não podia nunca permitir que os filhos passassem pelo problema da escravização. Isso é uma coisa. E a outra coisa que acontece é que esse caso, e aí Toni Morrison também vai falar sobre isso, né? Vai pensar sobre essas questões, vai dizer que também gerou uma discussão que era se ela tinha cometido assassinato ou se ela tinha, por exemplo, estragado, violado propriedade privada, se for pensar que os filhos também eram escravizados, então ela né, depredou um bem, vamos dizer assim, do senhor. Então você vê que coisa, né? A discussão precisava acontecer até nisso, porque se ela tivesse cometido assassinato, então eles precisavam dizer que ela era humana e que os filhos eram humanos. Olha como a gente está discutindo isso aqui até agora, desde o começo. Olha como que o que a Toni Morrison está fazendo é justamente isso. É o que Dona Conceição Evaristo vai dizer, né? É reivindicar a nossa humanidade a partir da palavra. É dar voltas, construir textos que, no final das contas, vão dizer que tudo isso aconteceu com pessoas, que certas coisas acontecem com pessoas e quais são as consequências disso em gerações de pessoas, que é o que a Winnie falou, né? Esse gene da violência, da escravidão, do racismo, do trauma, enfim, como é que ele vai passando da dor de pessoa para pessoa, e como é que isso ainda justifica ou explica certas coisas que nos acontecem. A obra dela, para mim, toda é essa. É reivindicar a nossa humanidade. É construir gente a partir da palavra. Uma coisa que eu acho que, só para não esquecer, Winnie, uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, a gente estava falando, né? O Olho Mais Azul é esse livro que você lê uma vez só. Eu já perdi a conta de quantas eu li, né? Mas de verdade é ler uma vez só para nunca mais, né? Porque é muito pesado. Mas eu acho que é interessante mostrar também como ela vai humanizando aqueles personagens, reivindicando o caráter de humanidade de todos aqueles personagens, construindo pessoas que são complexas, né? E que vai também mostrando quais são as estratégias que essas pessoas complexas conseguem fazer para continuar sobrevivendo nesse mundo. Eu acho que isso é um mérito assim muito grande, né? Tudo que acontece, como é que essas pessoas fazem, seja para o bem, seja para o mal, mas como é que elas conseguem continuar existindo nesse mundo? Fala, Winnie. Você abaixou a mão? Não, eu baixei porque eu já tinha levantado. Não é mais a coisa importante para mim do Amada, da vivência interna de todas as personagens e dos reflexos psicológicos que existem nesses personagens. Então, tem duas personagens que a gente vê o reflexo psicológico, que é a Baby Suits, né? Só falando rapidamente aqui. A senhora, a mãe da família, e o Hayley, né, que é o marido da personagem principal. Então, ela mesma coloca isso, efeitos psíquicos, porque as pessoas só tinham, assim, toda vez que a pessoa fala, mas tem a abolição da escravatura tem 30 anos, por que vocês continuam falando isso? Eu falei, porque só há 130 anos que passou pela cabeça de algumas pessoas que a gente era gente,
Isso. Não dá simplesmente para 130 anos vocês acharem que a gente não tem como. Ai, 2025 estão reclamando de racismo. Meu amor, há menos de 150 anos atrás a gente não era considerado gente. Meu amor, a estrutura continua a mesma. Inclusive, dia 28 de outubro, um monte de gente não foi considerado gente na favela da negócio. Então é isso. A gente Como é que não vai falar disso? Como diz o povo, não vem me perturbar, porque nós ainda estamos reivindicando o direito de sermos considerados humanos. Isso é muito menos do que qualquer outra coisa. Então, quando ela fala, desculpa, gente, aqui em casa tem 4 cachorros, a Débora sabe, todas as aulas, todo mundo tem aula aqui comigo, não, né? Todas as lives da Livro Literatura tem 12 cachorros gritando, acho que não, eu tô com fone, é por isso. Inclusive, eu tô com a câmera fechada, né, Débora, para eu poder mostrar os cachorros aqui para vocês. E aí, ela falar do impacto psicológico dessas personagens, que inclusive tem coisas muito sutis, como da Baby Suggs, a coisa de ficar procurando a cor na coxa e etc., é a coisa quando ela nos humaniza. Então, ela humaniza por esse lado, e ela humaniza a fazer com que a mãe, assim como a Margaret Garner, teve uma coisa muito humana. Ela não estava maluca, porque a própria Margaret Garner e a Seth, quando elas são entrevistadas, as pessoas acham que elas enlouqueceram. A Margaret Garner falava, não, ela estava com o máximo de juízo naquele momento. Ela fez aquilo por um ato de humanidade, porque meus filhos, e eu não vou deixar meus filhos passarem por isso. Foi a coisa mais, o ato de amor que ela fez, assim, eu tenho, né, a gente é espírita aqui em casa, reencarnação, blá, 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 mas assim, dentro da situação que ela estava, é o que eu falei, se não tem opção, não tem escolha. Ela tinha a morte na morte ou a morte na vida. Ela escolheu, né, o que na cabeça dela é a concepção. Então, essa coisa como ela humaniza as personagens, olhando até as questões dos vínculos psicológicos, da questão do amor depois, né, de como fabricar amor, né, é isso que eu acho que é bonito da coisa da escrita da Toni Morrison, né? A dor é o que nos humaniza muitas vezes nessa literatura, né? O que mostra que a gente é humano, os efeitos psicológicos, né? De você falar lá que tinha uma senhora que estava em depressão, a verdade era essa, né? Que ela estava escrevendo. Ela podia ter feito essa Baby Suggs apenas com uma matriarca, né? Que resolve tudo. Que a Baby Suggs era essa matriarca, né? Resolve tudo, que acolhe todo mundo e no fim da vida ela está decaindo numa depressão. Não, e lembrando que a Baby Suggs está morta. Quando quando o livro começa, ela tá morta. Sim, é que vai de trás para frente, né? A gente só sabe dela viva no retrocesso. No retrocesso, de verdade, exatamente. ela não tá viva em momento nenhum assim, só em outra espiral. Quando ela vai para outra espiral de tempo, a gente consegue ver Baby Suggs viva. Exatamente, mas a representação dela viva é a história da mulher negra, que é muito forte, que acolhe, que resolve, e a gente já vê que há uma subjetividade muito forte. E aí depois dá no que dá, né? É isso que a gente tá falando. Aí depois, quando ela vai ser narrada, também, o tempo todo narrada, tem uma cena que ela faz uma narrativa, todo o resto ela é narrada. Né? Então, mostrar também isso, como que constrói pessoas pela palavra, como você disse. E é isso que eu queria reforçar, assim. A gente tá falando aqui de uma mulher que pensou história, pensou teoria, história com H maiúsculo, né? História, pensou teoria, pensou conceitos, e passa tudo isso para a literatura nesse intuito de reivindicar a humanidade de pessoas. Estava falando sobre a Baby Suggs, mas eu acho que vale a pena também a gente lembrar, e isso não fui eu que falei esses dias, eu estava num clube de leitura com o Olho Mais Azul, e uma participante, Fernanda, eu só preciso lembrar o sobrenome dela, falou uma coisa muito bonita sobre o Paul D também. Ela foi falar que o Paul D fala sobre amar pequeno, né? A gente está falando de consequências, Winnie, dessa vida, do trauma, da escravização, não sei o quê. O Paul D é praticamente a concretização desse trauma e é a concretização das consequências psicológicas de tudo isso. Como é que você vai amar grande algo que talvez não esteja aqui amanhã? Como é que você vai amar grande uma pessoa que pode ser vendida? Você pode ser vendido. Você pode ir para o tronco. Você pode ser chicoteado. Então, até isso ela vai discutir, né? Dessa ideia do amar pequeno, porque eu não tenho garantia de nada.
Mesmo que ele já não esteja mais escravizado, ninguém mais é escravizado lá. Mesmo assim, como que esse trauma faz com que o comportamento das pessoas também mude, né? Ou como as pessoas sejam adestradas a se comportar de tal forma. E eu estava me esquecendo que eu ia fazer uma consideração também sobre. Você falou disso brevemente, mas ela também fala muito dessa importância para pensar outras narrativas e para pensar a humanização e para pensar também as consequências do trauma. Ela fala das narrativas de escravizados, lá na página 49, que era o que você estava dizendo. Então, ela vai falar do Frederick Douglass, vai falar da Harriet, né, e vai falar da Sojourner Truth, de fato, de como é que, a partir do momento que essas pessoas se narram, e não mais são narradas pela branquitude, como é que essas pessoas conseguem, de uma certa maneira, também reivindicar essa humanidade, também inserir, né, esse corpo na categoria de humanidade. Você tinha aberto o microfone rapidinho, né? Eu te interrompi, não. Não. Era isso mesmo, a narrativa, né? A cultura da pessoa falar por si própria. Mas eu só queria fazer um comentário que a Antonieta Combe, aqui no comentário, ela praticamente fez um resumo você acha que você vai concordar do olho mais azul. Reivindicar o direito de existir plenamente fora do espelho branco que sempre nos deformou, fora das hierarquias que tentaram nos definir a partir da memória e da dor, transformando o trauma em literatura. Fez um resumo das duas, mas eu acho que do olho mais azul, principalmente por causa da autovisão, né? Da autovisão que é ensinada, né? Se ela vai perguntar em algum momento, né, como é que as pessoas aprendem a se odiar? O que faz com que a gente aprenda a não gostar de nós mesmas? Isso é ensinado, né? E aí o olho mais azul tem praticamente a cartilha do ódio, né? Do auto-ódio. E também essa cartilha do que eu faço para sobreviver? Qual a estratégia ou qual a única possibilidade que eu tenho para sobreviver nesse mundo? Acho que é mais ou menos sobre isso que a gente está falando aqui também, né? Desculpa, só para corrigir, a pessoa falou assim, me chamo Fabiana. Eu ia falar, Antonieta é minha Fabi. Kombi, biblioteca. Tá bom, desculpa, Antonieta, mas é isso, Fabiana, aliás. Inclusive, eu acho que você deveria se chamar Antonieta, porque eu achei mais literário, mais chique. Mas Fabi. A Fabi está muito com a gente, eu encontro a Fabi direto, tanto online quanto presencialmente, e acho que isso precisa ser ressaltado também. A Fabi tem uma Kombi. Por isso que chama Kombi. É uma Fabi, ela tem uma Fabi, uma Kombi literária que ela leva para os lugares e faz eventos e faz participações muito importantes, né? A Fabi é muito letrada nesse sentido, assim. Que bom que você está aqui, Fabi. Como eu disse, eu estou no celular, então eu consigo ver poucas coisas, assim, poucas pessoas. Mas que bom que você está aqui. Pessoas, a gente está quase se encaminhando para até breve, né? Até breve. 9h12, 9 e pouquinho. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma fala, algum questionamento, só para eu conseguir. E aí, para eu ir ver se eu deveria falar de mais alguma coisa que talvez eu gostaria de ter falado. O pessoal que está no chat do YouTube, O pessoal que está no chat. Coloquem as perguntas aí. Eu fiquei pensando muito na Bell Hooks, quando ela fala do olhar opositor, de se auto-narrar e não se definir pelo outro, né? Então é nem um empoderamento, acho que até mais, né? Você tomar para si algo que foi tirado, né? E aí por exemplo, Angela Davis vai enfatizar muito a junção da interseccionalidade, vai para dados específicos, né? Então, linguagens distintas para falar sobre isso, né? Para reivindicar a racionalidade, a criatividade, a expressão, a contação de história, né? Enfim. É isso. Sim, eu queria ter falado disso aqui, agora apareceu aqui para mim. Ela vai fazer uma consideração, ela vai falar sobre paraíso, como que ela pensou em escrever paraíso, né?
imaginei uma distopia às avessas, um aprofundamento da definição de negro e uma busca de sua pureza como um desafio à eugenia da pureza branca, em especial da regra venha preparado ou não venha, né? Que excluiria muitos negros pobres fugidos apenas que estavam com a roupa do corpo. Por que ela vai falar isso? Ela vai fazer uma pesquisa e vai ver 50 cidades que tinham sido construídas, vamos dizer assim, fundadas por povos negros, por pessoas negras. E aí dessas ainda permanecem, acho que 12, uma coisa assim. E numa delas tinha esses avisos, tipo, venha preparado ou então nem venha. E ela vai falar, nossa, isso de uma certa maneira exclui muita gente, né? O que é vir preparado, pensar uma mulher que fugiu com os filhos, enfim. Ela vai fazer essa discussão. Mas também, para fazer essa discussão, ela vai falar um pouco, isso por conta do que acontece no Paraíso, né, no livro. Porque aí ela, como disse, vai fazer essa pureza às avessas e pensar quem é preto puro, né? Desafiando essa ideia de eugenia. Mas para pensar nisso, ela também vai pensar um pouco sobre os linchamentos, né? Porque tem uma cena de violência no texto, logo no começo, que pode, né? E tem cenas que vão remeter a linchamentos. E aí ela vai falar assim: permitam-me citar apenas um pequeno apanhado dos linchamentos ocorridos no século XX. Aí ela começa, Ed Johnson, em 1906, onde ele foi linchado e por que ele foi linchado. Laura e Ellie de Nelson, 1911, que eram mãe e filho, também. E ela vai dizendo onde que as pessoas foram linchadas e por quê. Só aqui ela fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos, né, que vão desde 1906 até 1955. O de 55 é aquele caso que ficou muito famoso, daquele menino que tinha, acho que 14 anos, né, que foi linchado e morto, ele foi espancado, morto, após ter supostamente flertado com uma mulher branca na rua, e essa mulher depois admitiu que ela tinha mentido, que não tinha acontecido nada. Mas o moleque foi linchado porque ele flertou com uma branca na rua. E aí ela vai contando, né, sobre esses linchamentos. E dizer, então, mais uma vez, quais são os perigos de você ser uma pessoa negra não mais escravizada, mas de ainda assim você ser uma pessoa negra no mundo. Então, acho que é disso que a gente está falando aqui, né, pessoas? A gente está aqui, mais uma vez, eu falo que ela vai, de certa forma, reivindicar a humanidade, ela vai construir pessoas por meio da palavra, mas por que isso? Ela vai dizer para a gente o que acontecia com esses corpos com a escravização, o que a escravização fez com esses corpos. Então, como era difícil ser negro nesse momento, justamente porque você era escravizado, você não era gente, você era mercadoria, enfim, o que acontecia contigo. Mas quando acaba a escravização no papel, ela vai dizer, ainda é muito difícil você ser preto em alguns lugares, porque certas coisas vão acontecer. Você vai ser linchado nesses momentos, mas ainda que você não seja linchado, tem toda uma estrutura que quer te impedir o tempo todo de sobreviver, né? E aí a gente volta Brasil 28 de outubro, que você pode não ser linchado, mas você vai ser exterminado. Sem possibilidade de julgamento, né? Então, acho que vale a pena, assim, a gente se ater a essas questões e se ater, então, mais uma vez, a como é que ela vai, a partir de eventos que aconteceram na própria vida, a partir de eventos que aconteceram com a população negra, e a partir de conceitos, transformando esses conceitos de uma forma muito sofisticada em gente, na literatura. Fala, Winnie. Não, só para dar uma dica para vocês assistirem, é o documentário 13ª Emenda, que é da Netflix, que é uma coisa muito interessante que nos Estados Unidos, isso até hoje, né, o Trump, inclusive, está se valendo de novo da 13ª Emenda, que você não pode ser escravizado a não ser que você seja presidiário. E os Estados Unidos passou por um processo o Brasil também, né, criminalizar vagabundagem, aqui no Brasil criminalizar o futebol, o samba, etc.,
como teve a 12ª emenda, que foi a abolição da escravatura lá. Todo mundo era livre, né, diante de Deus, está escrito lá, é bem simples, igual aqui do Brasil. Se virem, né, estão livres, agora se virem. E aí, pouco tempo depois, o sul do país, no momento que eles chamam da reforma, né, está quebrado, porque a base da economia, né, é bom lembrar que nossas economias foram fundadas em cima de escravização de pessoas, né, Claro. e aí eles precisam de uma forma de resolver isso aí, né, então o que eles falam? Eles colocam a 13ª emenda que diz que, né, todo mundo tá livre, exceto se você for presidiário. E aí cria-se uma série de subterfúgios para colocar homens pretos na cadeia, até chegar hoje em dia no ponto de que em torno de 13% da população geral dos Estados Unidos é preta, mas eles são 8 em cada 10 encarcerados, né? Os Estados Unidos tem a maior população do mundo de pessoas encarceradas, eu adoro esses rankings, né? Os rankings maravilhosos, a maior população encarcerada, aí o Brasil é que mais mata trans, uns rankings maravilhosos. Mas, e a população é altíssima, né, de negros e latinos é muito maior do que pessoas brancas, então é um projeto público de criminalizar homens negros para que eles possam, por quê, gente? Porque as indústrias americanas usam a força de trabalho, usavam, né, a força de trabalho escravizada, e o Trump está fazendo isso de novo com as pessoas latinas que estão sendo presas para ser deportadas, que a lei ainda está em vigor. Então é interessante a gente ver, porque nesse documentário também fala sobre os mobs, né, que eram o pessoal do linchamento, que juntava um monte de homem branco da Ku Klux Klan e ia lá, e inclusive fala disso, a própria Angela Davis da entrevista, ela fala sobre os 5 de Nova York, que vem nesse rescaldo, no caso de Nova York a mulher não mentiu, mas ela não se lembrava, né, a vítima da violência sexual não se lembrava. Que é Olhos que Condenam, o documentário. Olhos que Condenam, porque o nome lá que eles chamam é o 5 de Nova York, né, o 5 do Central Park. Mas ela fala um pouco sobre isso, e é interessante porque é da Ava DuVernay, que foi a mesma diretora dos Olhos que Condenam. Então, são vários subterfúgios, porque uma coisa que eu gosto quando eu dou aula, eu falo muito sobre racismo e sexismo, é explicar para as pessoas que as coisas são propositais. Né? Muita gente acha que aconteceu, não sei o quê. Não, gente, é proposital, são legislações feitas de propósito, né? Quando nasce em 81, com o pastor Benjamin, a ideia de racismo ambiental, ele fala, a colocação proposital de corpos pretos e pardos perto de usinas nucleares, perto de lixões, perto... Então, quando a gente vai analisar a legislação, eu acho que a 13ª emenda fala disso, né? São estratégias propositais do Estado para manter essas pessoas. Por isso que o homem negro, ele estava livre, né, liberto há 10 anos, mas ele pode voltar para a prisão e aí ser escravizado de novo, porque ele estava fazendo, sei lá, vadiagem. No Brasil, a mesma coisa, né? Conta-se uma história muito interessante Na rua, 2 pretos reunidos na rua já era considerado... Isso, já era vadiagem, exatamente. No Brasil, o Zé da Baiana, sambista sensacional, tinha um senador que gostava muito dele, ele pediu esse senador para assinar o pandeiro. Quando ele ia ser preso pela polícia, ele mostrava, o senador fulano assinou meu pandeiro, porque ele gosta de samba, era a carteirada que ele fazia na época, para ele não ser preso por vagabundagem, porque ele estava tocando samba, porque é isso, quando você está encarcerado, você volta de novo a poder cumprir o papel de escravizado na coisa, jogar capoeira, são políticas públicas e é isso, terreiro. Gente, desemboca em 120, é isso, exatamente, terreiro. Não é sem querer, eu demorei muito para entender que as coisas não são sem querer. Existe uma política pública, por isso que eu recomendo, né, o 13ª emenda, porque indiretamente ele fala sobre o Brasil, afinal de contas a população encarcerada, 70% é negra no Brasil, né, nas mulheres isso ainda é mais explícito, porque é muito maior a percentagem de mulheres negras encarceradas, né, entender que isso são políticas públicas estruturais, de tirar pessoas negras da rua, de exterminar corpos negros, a 13ª emenda é bem bacana. E outra dica que eu vou dar é que muita gente talvez não fale inglês, né, de vocês ouvirem, procurarem as letras das músicas da Nina Simone e da Billie Holiday. E a gente tem, obviamente, as letras da Elza Soares, tudo que estão em português, né, mas elas contam histórias e ajudam a entender os livros de Toni Morrison, porque a Toni Morrison tinha uma coisa com a Nina Simone, né, e inclusive o Paul D, quando ele é liberto, entre aspas, ele é preso e vai quebrar pedras. Era isso que fazia, eles pegavam os homens, encarceravam e colocavam em pedreiras para trabalhar, de novo escravizados. E ela tem uma música que ela fala sobre o ato de quebrar pedras da pedreira e tal. Então, são 2 dicas que eu dou aqui,
a Débora sabe, todo curso eu coloco, né? Mas é porque a gente é muito na livre, né, Carol, de pegar peças culturais, de tudo, para poder também, mostrar. toda hora falo, tanto da 13ª ou de outras coisas, e no Livro Negro tem letras de música também. Negra, é importante, uma coisa isso é importante que você falou. Só ressaltando duas coisas aqui, ou mais, talvez, que você tenha falado. Uma delas é que 13% da população norte-americana é de pessoas negras. É muito pouco, se a gente for pensar. A maioria, de verdade, é branca, né? E se a gente for pensar no Brasil, mais de 50% da população é negra. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar essas estruturas de racismo que acontecem nos dois lugares, mas para entender as similaridades que também acontecem a partir do momento que a gente desumaniza todo mundo. Acho que é aí que a gente se iguala. E outra coisa, Winnie, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que você está falando da coisa da escravização, da detenção, né, de corpos que são detidos, como você disse, criminalizar, né, a capoeira, a música, o terreiro de macumba, né, criminalizar tudo isso que depois, por um outro lado, o samba, e aí você se apropria disso, né, dá um verniz outro, e aí agora é exótico, é cultura, que é a mesma coisa que acontece com o funk, por exemplo, em alguns momentos, e até hoje acontece com os terreiros de Umbanda e Candomblé no Brasil, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa ideia de que isso não acontece porque Deus quis assim, porque é assim, mas que isso é um projeto político do Estado. Lembrando, por exemplo, o projeto político do Estado brasileiro de trazer imigrantes europeus, não só para trabalhar, quando não, né, não tinha mais escravização, mas para embranquecer esse país e fazer com que em algum momento não houvessem mais pessoas negras no país. A Eliana Alves Cruz fala disso, né? Ela diz que a previsão era, eu só nunca me lembro se é 2005, 2015, mas que tinha uma previsão que nesse período não existiria mais pessoas negras no Brasil, se o projeto tivesse dado certo. Justamente porque aí eu trago italianos, eu trago imigrantes, e aí faço com que aí, nesse caso, o contrário, né? Eu incentivo essa miscigenação para eu ir purificando as pessoas, para eu ir limpando o ventre, né? Quantas vezes a gente escutou isso? Aí vai limpar o ventre, né? Para fazer com que esses corpos não existam mais. É essa vontade de verdade política do Estado, do governo, que passa por políticas públicas de eliminação desses corpos. Acho que isso a gente precisa deixar muito ressaltado. Tem um livro que eu também recomendo, que nesse caso não é um livro escrito por uma mulher negra, é escrito por uma mulher branca loura, que é a Nara Vidal, que é o Puro, né, que é um soco, é terrível, mas logo no começo do livro ele vai trazer um trecho da Constituição de 37 no Brasil, falando da importância da eugenia para que em algum momento esse país, como eu disse, ele fosse puro, mas de pessoas brancas. Fala, Winnie. E aí, de verdade, é até breve, né? Acabou. Até breve, gente, vamos acabar. E aí agradecer, né? Mas assim, só para fechar, a gente lembrar mais uma vez que quando as pessoas ficarem reclamando, vocês, pessoas brancas, inclusive, mas já tem 100 anos, é isso, a política da eugenia brasileira, a democracia racial, ela é da década de 30, né? Então tem 100 anos que havia um projeto, até 100 anos atrás, de limpar o útero, e inclusive meu bisavô falava isso com as meninas, para minhas tias namorarem homem branco, para poder limpar o útero. Não falava limpar o útero, limpar o sangue, né? Embranquecer o sangue. Então, assim, cuidado na hora de dizer assim, gente, mas já tem 100 anos, é isso, há 100 anos atrás estava um projeto público de dizimação era eugênico, eles não tinham conhecimento de genética ainda, a gente sabe que o gene da gente é mais forte, né, etc, etc, tanto que na minha família é cheio de, eu morro de rir, de japoneses pretos, né, porque são dois, a gente tem uma parte da minha família que é japonesa, né, 2 genes extremamente fortes que se juntam, aí você vê um monte de neguinho de olho puxado, mas esse processo de como se a gente fosse realmente uma espécie de
animais, né? Que você está cruzando, fazendo uma cruza para que se livre. E a coisa da criminalização acontece recentemente, porque vocês vão se lembrar que o MC Pose do Rodo foi preso ano passado por associação ao tráfico, e em 2019 o Renan da P também foi preso por associação ao tráfico, porque segundo a polícia eles tinham associação porque tinha letras falando, né, de armas, etc. Apologia. Fazendo apologia ao tráfico, por isso tem associação, e porque o Renan da Penha tirou uma foto no carnaval com uma arma de papel, sendo que na época os filhos do presidente tiravam fotos com armas de verdade. Então isso acontece até hoje, né? Só que agora o funk, inclusive, o cara da Comissão de Direitos, a Comissão de Justiça da Câmara ontem, da Alerj, fala isso com uma deputada. Para de falar porque você não está no baile funk, isso aqui não é baile funk, não. É um desses boi de terno, né, que tem lá no Rio de Janeiro, que ele está falando que morreu porque tinha que morrer mesmo, que não sei o quê, e quando a deputada vai levantar, ele fala assim, para de falar, fica caladinha, ainda falou isso, né, fica caladinha, porque isso aqui não é baile funk, não. Então, a gente continua, né, nessa... A Clara fez uma sugestão. Recomendo demais a peça Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, que toca nesses temas. Tem disponível no YouTube. Obrigada, Clara, pela dica. Obrigada, Clara. Eu poderia ficar a noite inteira aqui conversando com vocês, mas não vai dar. Infelizmente, eu queria dizer que eu estou à disposição. Por favor, me chamem mais. Sigam Encruzilhinhas, tem muita coisa boa acontecendo esse semestre. E Débora, Winnie e todo mundo que veio. Débora e Winnie, obrigada pelo convite mais uma vez. Foi realmente um gozo poder estar com vocês. E todo mundo que veio, muito obrigada por estar aqui, por ouvir, por participar. Ai, Carol, o prazer é todo nosso, é sempre uma honra te ouvir. E me conta quais os projetos, as próximas coisas que vão rolar para o pessoal te acompanhar. Então, sempre eu falo para dar uma olhadinha lá no Encruzilhinhas, porque as coisas são todas publicadas lá, mas eu tô com vários clubes de leitura abertos esse semestre, clube de leitura no Sesc 14 Bis, clube de leitura no Instituto Italiano de Cultura, clube de leitura no Museu da Imigração e Pentagrama Literário. Esses todos que eu falei são presenciais, mas Pentagrama Literário é online. A gente está lendo Ruanda nessa edição. Semana que vem vamos falar de Meu Pequeno País e Murambi, o livro das ossadas, e aí a gente encerra a temporada, né, segundo semestre de 25, mas as inscrições continuam abertas. Como eu disse, temporada que vem a gente vai falar de Toni Morrison, acho que vale muito a pena. Os clubes presenciais continuam também semestre que vem, e me chama sempre que eu venho. É isso, mulher, vamos que vamos. E para quem favor, Encruzilhinhas, para saber de mais coisas em detalhe. Por favor. Para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, fica o convite, a nossa aula começa segunda-feira que vem. E quem se inscreveu pelo Simpla na aula aberta vai ganhar o cupom e o certificado, né, dessa aula. Só digitar aula aberta 20, que vocês ganham, né, 20% de desconto no curso Meu com a Winnie. E segunda que vem a gente volta, né, amiga? Para encerrar o ano mais uma vez. Gente, voltamos, né, amiga, todo novembro, a gente cai um pouco do estereótipo, né, amiga, de voltar no mês da consciência negra, mas não tem o que fazer, o mês onde se dá atenção, igual a gente fazer o nosso curso de Calibanha Bruxa em março, que é o mês das mulheres, né, amiga, não tem jeito, só tem jeito, é a época do ano que eu mais trabalho, é a pedagogia, exatamente, é o mês do ano que eu mais trabalho, mas a gente volta a semana, gente, então se inscrevam, a Deb passou para vocês aí o cupom, sempre tem cupom, tá? Agradeço demais. Eu não tenho estado, talvez vocês tenham reparado que eu não estou tanto nas redes, porque não está dando, né, gente? Eu fiz um pacto com o diabo quando eu assinei um contrato de dedicação exclusiva. Agradeço por isso, eu estou falando agradece, mas a dedicação exclusiva é literal. Você ouviu, mãe, né? Mãe. Encruzilhinhas, estou seguindo aqui, Carol. Já segui você, é verdade. E é isso, eu estou fazendo um pacto, mas também queria convidar, aproveitar, amiga, para fazer o jabá rapidinho aqui. Claro. Eu estou produzindo um podcast não é de crimes reais, mas não é nessa linha de crimes reais, de Ted Bundy nem nada, chamado Terror no Ar, vou até botar no site. E de vez em quando, só sai uma vez por mês, mas o foco é nesses crimes
que tem esse teor racial, social, etc. Então, o episódio de estreia foi 2 episódios sobre o crime contra Marielle Franco. Tá saindo o Amarildo, eu fiz um sobre o Índio Galdino. Então, se vocês gostarem de podcast de crime, mas que tem essa ênfase, né, que não é uma ênfase de fetiche, mas e tal, e dia 20 de novembro sai o episódio sobre o Amarildo, então queria convidar, porque eu acho que a gente precisa saber mais sobre essas coisas, mas queria demais a convidar a Carol. Carol, esteja convidada, eu tenho uma extensão universitária que a gente fala sobre filmes e livros, Fala e o você dia está que eu vou. convidada. Exatamente, só que é em Vitória, então você vai online, né? Assim Eu vou online. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes que eu me esqueça. A equipe mandou uma mensagem aqui para mim. Inclusive, a equipe está aqui e mandou uma mensagem para eu não esquecer. Eu preciso falar, Débora, do Casate Convida, que voltou. Nossa, sim. Numa edição online, é só você se inscrever, você pode ver de qualquer lugar do mundo, todo mês a gente chama um autor. Começamos com o Jefferson Tenório, já falamos com a Ana Kiefer também para falar sobre ditadura, né? Falou sobre no muro da nossa casa, do livro dela. Esse mês haverá Casate Convida em breve, aliás, dia 22 de novembro, 11 horas da manhã, a gente vai ter uma edição especial sobre a COP30, então venha, fique ligado, ligada, e todo mês, então, Casate convida pelo menos uma edição gratuita, por enquanto, para você poder Tá no YouTube, Carol? conversar com a gente. Não tá no YouTube ainda, a gente faz um momento bem, muito bater papo. Mariana estava na última edição, ela viu como é que é, a gente entra lá, você faz inscrição, e você vai conversar com esse autor, com essa autora, mas nem gravado fica. É um momento de você poder bater papo, é um espaço seguro para você falar. Petit comitê, exatamente. Também. Então venha, por favor. Obrigada, Cruz Equipe, por me lembrar. É isso, gente. Obrigada, viu, Carol, pelo tempo, pela disposição e pela sabedoria toda, né? Mas é isso. Também queria agradecer os 70 e tantas pessoas que nos acompanharam até agora. E é isso, gente. Muito obrigada no YouTube, né? E vocês que estão aqui no Petit Comitê do Meet também. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Tchauzinho. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, tchau. É tão estranho o tempo de... Não, mãe,